Hoje estamos aqui reunidas para falar sobre a coragem de maternar consciente. Eu convidei duas mães que participaram da mentoria da turma 7, a Glaucia e a Mônica, para estarem aqui comigo. E quero muito agradecer a presença de vocês também. Que bom que vocês estão aqui. Olá, professor Paulo. Já começamos. A primeira pessoa que me aparece aqui é um homem, que bom. Oi, Mônica. A Mônica já entrou. Isso é muito legal. Tem cada vez mais homens interessados, né, em participar da mentoria, inclusive. Às vezes surge essa dúvida e alguns pais acabam fazendo o encontro com as mães. Espera aí que eu já vou aproveitar que a Mônica já está online, já identifiquei. Pode participar. Alguma coisa aconteceu que tem incompatibilidade do nosso celular. Você tem outro celular para conseguir usar? Vê se você consegue, porque a gente não fez esse teste, às vezes isso acontece. Se tiver alguém aí com um celular diferente, tá escrito aqui que você não pode participar comigo. Pelo jeito vai ser só a Mônica, não sei. Vamos ver se a gente consegue resolver no ao vivo. Tudo bom, Flor? Tudo bem? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Por favor, me confirmem vocês se vocês conseguem me ouvir também. Tá bom? Se tá tudo certo com o som. Agora a gente tá com esse impasse aí, porque parece que o celular da Glau não tá funcionando, não tá sendo reconhecido como possibilidade de conversa comigo. Que pena, parece aqui não é possível chamar ela. Vamos ver se ela consegue resolver. Deixa eu deixar ela aqui mais ou menos a par, se eu consigo. Só vou começar a tentar então explicar enquanto a gente está ganhando tempo também, porque eu tenho que apresentar um pouco, de repente dá tempo dela se ajeitar. Tá bom? Gente, quem quiser falar, de onde vocês estão falando, se vocês são novos na página, eu percebi que tem muita gente chegando agora. É até por isso que eu transformei essa série de lives, escolhi falar nessa série de lives, né? Sobre a criança interior, porque eu acho que é um termo que poucas pessoas conhecem, às vezes, enfim, nunca ouviu falar, e só vem com a maternidade. Ah, agora sim? Vamos ver. Ela tá falando que agora sim, vamos ver. Tenta me chamar, porque você não tá aparecendo aqui na minha lista rápida. Ah, agora sim, vai dar certo. Oba. Universo contribuindo. Tá tudo certo, muito bem. Não sei o que você fez aí de maracutaia. Ui! Tudo bom, Flor? Olá, bom dia. Que bom que vocês estão aqui, que bom que deu certo. Não sei o que você fez, é diferente, mas maravilhoso. Fiquei com medo, falei, meu Deus, tanta Não, coisa. eu tinha colocado no computador, mas o computador não funciona, tem que ser o celular mesmo. Ah, entendi. Não, então, eu já estava com medo que vai ter que pegar o celular do marido que está não sei aonde no trabalho. Não, se é só isso, beleza. Tá, então tá, eu vou só fazer uma mini apresentação para as pessoas se situarem, porque sempre tem gente que chega agora. Eu tô fazendo essa série de lives, hoje é a terceira semana já, e eu falei sobre vários temas relacionados à criança interior, né? Eu falei sobre o que é o conceito da criança interior, para as pessoas entenderem, porque eu sei que tem muita gente que está chegando agora, ou que às vezes pega um post lá e fica meio sem entender direito. Depois eu falei também sobre as feridas emocionais da criança interior, né, na infância, né, o que surge na infância de feridas emocionais. Eu convidei a Flávia Penido para falar sobre esse tema. Eu perdi a lista de todas as coisas em sequência que eu tinha aqui, que eu ia colar da última live e deixei aqui para cá, então estou procurando, para ficar mais fácil. Mas eu sei que eu falei também sobre... Vou falar de cabeça. Sobre o abuso emocional na infância com a Tariana Rocha, que foi uma live maravilhosa. Aí eu tô falando por que tô falando também desses temas todos, para que quem perdeu, quem tiver perdido alguma live, elas estão no ar até domingo, para que vocês possam rever, tanto aqui no IGTV, como também lá no meu canal do YouTube. Então vocês podem retomar e ouvir com calma, caso vocês tenham perdido. E aí, que mais? Eu falei também comigo mesma, sobre como lidar... Não, isso eu vou fazer no sábado, peraí. Sobre o meu filho não escuta, essa live sozinha. Para poder falar muito dessa questão da desconexão que a gente sente às vezes com a criança, que a gente fica cismado que a criança não está obedecendo, está me ignorando, está super resistente, está impossível, mas que isso muitas vezes está demonstrando que a criança está se sentindo desconectada do adulto. E aí é todo um trabalho que a gente tem que fazer de realmente perceber o que está por trás do comportamento dela, de aprender com as necessidades que ela está tendo e do quanto é sutil essa sensação que a gente passa para a criança de que ela não está sendo considerada naquela conversa, entendeu? A gente acha que está fazendo de um jeito muito claro, muito correto, muito harmonioso, muito respeitoso, mas essa criança está se sentindo praticamente ofendida. Sério que você está me tirando aí da conversa, está me ignorando e está querendo que eu colabore com você?
E aí, quando a gente aprende a ficar mais sensível a isso, é muito interessante, porque a gente percebe a conexão sendo retomada e essa criança, ela colabora de um jeito muito mais fluido, não tem essa briga constante, é outra energia. E aí é legal que a Mônica já tá fazendo assim, né? Porque a Mônica viveu isso na pele, é de arrepiar, né, Flor? É impressionante como tem mudanças. Então, assim, falei sobre isso numa das lives, que chamava Meu Filho Não Me Escuta, depois do abuso emocional. Aí ontem eu falei sobre como... Ontem não, anteontem. Eu falei sobre como maternar a criança interior. E aí eu falei bastante dos processos que eu tenho vivido com a Nara, minha filha, que está com 6 anos. Ah, que legal, tem gente da Inglaterra aqui, a Renata, falando. A Nara nasceu aqui na Espanha, nasceu com uma questão na mandíbula, e esses dias, inclusive, eu estava com questões em relação à última cirurgia que ela fez esse ano, que foi um pouco mais de um mês atrás. Então a gente estava vivendo bastante questões desafiadoras em relação acompanhar as emoções dela e as minhas emoções nessa história toda, porque a gente fica super sensível, né, quando isso acontece. Tive até que conversar com as meninas, porque a gente tinha marcado a nossa live ontem, né, mas por conta das mudanças dos procedimentos médicos que a gente tinha uma consulta na quarta-feira para tirar o parafuso do distrator dela, que está saindo pela mandíbula, pelo queixo dela, né, mas ela entrou em pânico na consulta. E aí o médico decidiu que era melhor sedá-la. Então ontem a gente teve que levar ela de novo para o hospital, e a gente não sabia que limpar. Se vai acordar rápido, não vai acordar rápido, o que vai acontecer, e fora a parte emocional, né? Não dá para prever só a parte, tipo, logisticamente pode ser que eu estivesse em casa, mas de repente eu tinha que acompanhar as emoções dela, não dá para saber. Então eu falei, cara, vamos cancelar, mudamos o horário da nossa live de ontem para hoje. E é isso, estamos aqui hoje para falar sobre um tema que eu acho muito interessante, porque é algo que passa com quase todas nós. Quando nós estamos nesse movimento da maternidade, chega, dá aquela quebrada, mexe com tudo, e a gente se percebe meio desconectado da criança, entendendo que tem que mexer aí, que talvez o caminho seja olhar para dentro e não só ficar focado na criança. Ah, essa criança está impossível, como é que eu faço para ela colaborar, né? O que eu tenho que falar para ela? Tipo, é muito assim, o que eu tenho que falar para a criança para ela aprender, para ela realmente fazer aquilo que eu tô querendo, né? Eu acho que eu tenho que aprender a falar de outro jeito, né? De falar outra coisa. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. E aí eu falo, gente, tudo bem, tem um monte de ferramentas lindas que vocês vão aprender, que vão ajudar muito em várias situações, né? Tipo, a disciplina positiva vai te trazer as escolhas limitadas para você, de repente, conseguir, sei lá, fazer a criança pôr o casaco quando ela não quer. Você quer o azul, você quer o rosa, você quer, né, você quer o verde, vai te ajudar. Mas quando a criança está se sentindo desconectada do adulto, não adianta. Essas coisas vão ficar superficiais, vão ficar robóticas, vão ficar esquisitas, não vai ser suficiente. E não é o que a gente quer, né? Não é, na verdade, o que a gente precisa. Então, a gente percebe que, na verdade, o que precisa ser mudado é a nossa postura interna e, às vezes, o nosso discurso interno, a nossa forma de se entender e até a gente vai evidenciando que nós estamos desconectados de nós mesmos. E é por isso que a gente tem dificuldade de conectar com as crianças. E aí, quando a gente percebe que, opa, então quer dizer que a lição de casa sou eu comigo mesma? Não é mais consertar a criança? É tipo, falar, mexer comigo? Isso causa um baque. E muitas vezes a gente fala, não sei se eu tô afim, não. De mexer nesse vespeiro, né? Tipo, não tô afim de mexer em coisa. Em tipo, digamos que pode estar muito desconfortável, porém é o conhecido, né? Então, às vezes, há uma resistência por aí. E a outra resistência que eu percebo grande é o medo de repente, isso ser um ponto de incômodo no entorno, entre os adultos que acompanham a gente, que estão próximos, que desde o companheiro até os familiares, até as pessoas das nossas amizades e tal, que estão na outra corrente, que estão, né, em outra vibe, que tem outro pensamento, às vezes estão muito mais convencidos de que a educação tradicional é ok, que tem que ir por aí. E a gente sabe que no final a gente vai provocar certos atritos, incômodos ou alguma coisa assim. E é difícil sustentar isso. Então eu trouxe a Mônica e a Glau, porque as duas estão tendo experiências muito interessantes com os conteúdos da mentoria. E eu acho que, falando desde o coração, assim, com uma coisa muito, né, tipo, verdadeira, assim, o que aconteceu? Como é que foi para vocês o processo? Talvez isso instigue algumas mães que estão com essa preocupação, ou essas preocupações, além de outras, para que elas possam sentir se faz sentido para elas, de repente, passar pelo processo de uma mentoria comigo, para mexer nessas coisinhas aí, né? O que acontece quando a gente faz esse atrevimento, tá? Então,
Queria muito agradecer que vocês aceitaram o convite, né, a disponibilidade de vocês, sou muito grata mesmo. Estou muito feliz de ter e estar acompanhando vocês nesse processo todo. É muito gostoso ver o feedback, né? E eu sempre nos encontros eu percebo que eu me arrepio, que é super assim, emocionante mesmo, né? Poder ver essa troca. Porque, querendo ou não, é uma coisa que eu apostei. Falei, eu vou lançar, eu vou, tipo, compartilhar a minha experiência e vamos ver se dá, né? E aquele medo, principalmente da perfeccionista, né? Ai, meu Deus, eu vou decepcionar a galera se não der certo. Aquele super medo de que vai acontecer se as pessoas não curtirem o que eu tô fazendo, né? Ficarem decepcionadas. Mas, enfim, aí tá sendo muito legal poder ver que, na verdade, tá tendo esse retorno positivo e que é possível e que não é uma coisa tão absurda, né, por mais doloroso que seja, às vezes, enfim, não quero antecipar muito. Então, eu queria que vocês começassem se apresentando, falando de onde vocês são, mãe de quem vocês, e a idade da criança para poder facilitar, né, para as pessoas poderem também sentir um pouquinho, só para facilitar, o que vocês fazem brevemente. E falem, assim, como que vocês me conheceram, como que vocês chegaram na mentoria, e se teve, inclusive, uma resistência para vocês. Ah, será que eu faço, será que eu não faço e tal, para poder a gente começar a conversa, tá bom? Bom dia, Fernando. Quem quer falar? Pode começar, Mônica. Então tá bom, vamos lá. Bom, meu nome é Mônica, sou mãe da Clara, de 8 anos. Sou professora de meditação, tive uma mudança aí de vida quando a Clara nasceu e comecei já no autoconhecimento lá atrás em relação à meditação. Mas a minha busca começou porque, mesmo com o autoconhecimento, eu sentia que o que eu queria entregar eu não conseguia para ela, sabe? Então, eu fazia um plano de, não, vou tratá-la de tal forma, e quando eu via, eu estava dando piti, gritando e tal. E você falou agora sobre as pessoas do nosso entorno. E, cara, eu sou a pessoa do entorno. Porque eu sempre achei que, para mim, tinha 8 ou 80, né? Era ou a mãe permissiva, né? Que era amorosa e permissiva, achava que tinha que estar junto. Ou então a militar, que era a linha que eu sempre seguia, assim. Que foi a que eu fui educada e tudo mais. Só que na prática era horrível, porque eu me sentia muito distante dela, assim. Então, comecei a ir atrás para tentar melhorar, mas assim como você falou sobre uma técnica para fazer colocar a blusa, eu acho que eu estava esperando isso, assim, no começo, sabe? Eu acho que ela vai me dar ferramentas para eu falar as palavras-chave, para eu conseguir alcançá-la e tentar mudar ali a situação para que ela fizesse o que eu achava certo, né? Só que sem atrito. Eu só queria tirar o atrito, na verdade. Queria entender de onde vinha tanta raiva em mim e queria tirar isso da nossa relação. Mas foi tão mais profundo, né? Eu sei que a gente vai falar disso depois, mas é que foi tão mais profundo entrar em contato comigo e com os meus processos em relação à minha criança interior, que era um tema que eu nunca tinha ouvido falar, fez com que eu entendesse que, na verdade, o que eu vou ser com ela é o resultado do que eu mexer aqui, né? Não é eu vou mexer lá para obter alguma coisa, eu vou mexer aqui para mudar a forma de lidar com ela. E aí, com a conexão, vai ser outra coisa, assim, sabe? E é o que tem sido. Uma coisa que, como eu já falei, né, em relação à permissividade, eu acho que isso era um impasse meu, assim, quando eu ouvi falar da mentoria, e a forma muito carinhosa como você fala sobre a Nara e tudo mais, eu pensava, assim, eu pensei se isso seria um entrave. Pensei se isso seria um problema. Falei, será que eu vou fazer a mentoria para ela me ensinar a ser permissiva? Né? Será que eu vou fazer a mentoria para ficar mais boazinha, para deixar minha filha fazer tudo que ela quer? E como é que eu vou conseguir lidar com isso? Porque eu cresci com o não, né? Sempre não, não, não pode, não isso, não, eu que mando, não porque eu quero, eu sou a mãe, eu resolvo. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E aí eu vi uma live sua falando sobre isso. E aí foi aonde eu falei, não, eu preciso fazer, eu preciso olhar isso de perto, porque foi numa live que você disse a respeito de alguma coisa que você tinha falado para Nara. Não, eu sei que você quer fazer desse jeito, mas desse jeito não dá agora. E eu te entendo. Eu entendo como é essa frustração de você querer fazer de um jeito e não poder. Mas agora é isso aqui. Você quer chorar? A mamãe tá aqui, né? E acolheu.
Eu falei, cara, que fantástico, eu posso ser o meio do caminho, né? Eu não preciso ser a que deixa tudo, nem a general que não deixa nada, né? Uhum. Eu acho que foi isso, assim, foi a hora que eu falei, tá, eu vou, né? Eu acho que era isso que estava me impedindo, de falta de conhecimento mesmo, de ignorância no sentido de Acho até ignorar isso, legal você trouxe isso, Mônica, porque isso é uma dúvida muito constante, e eu confesso que até eu, quando comecei, enfim, acho que todo mundo passa por isso, né? Quando a gente começa a escutar que existe uma opção de educar sem ser nessa veia autoritária, e rígida, né? De castigo, bronca, sermão, não sei o que, você fala, mas não, como é que a criança vai aprender? Né? Tipo, como é que ela vai saber o que ela não pode fazer? Porque dá a sensação que a única alternativa seria você permitir a criança fazer aquilo que ela quer. E, cara, isso é por falta de conhecimento mesmo que a gente fica com essa, né, ou é isso ou é aquilo. E, na verdade, não é isso. É entender que a criança ela tem o direito de se frustrar, né, quando ela está recebendo um limite. É de aceitar que ela vai ficar incomodada, que muitas vezes ela vai protestar, que muitas vezes ela vai continuar se impondo, que isso é legítimo, que isso é normal. Porque o que a gente costuma fazer é, além de colocar o limite, a gente não quer que a criança reclame, né? Que ela se incomode, a gente quer que ela simplesmente aceite a Kátia e é isso, vai lá e faz o que eu tô falando e fica de boa, entendeu? E com um sorriso na cara. O que a gente não percebe é que quando a gente tá diante de uma criança que tá incomodada com o limite, cara, compete a nós acompanhar essa frustração e não ficar bravo com a criança porque ela se frustrou. Até porque é até injusto, né? A gente também se frustra e a gente se dá espaço, muitas vezes, para reclamar, para falar com a amiga, para se queixar, para ficar lá e não acredito. Só que a gente, obviamente, não vai se jogar no chão e tamputi, entendeu? Ter um escândalo e ficar batendo a perna no chão, porque nós temos já um cérebro maduro. A gente está diante de uma criança que, além de tudo, tem um cérebro imaturo, que muitas vezes emocionalmente, aquele impacto da frustração vai mexer com o cérebrozinho dela e ela vai ficar lá esperneando. Então, a gente muda a leitura, né? A gente fala, cara, não é que essa criança está se comportando desse jeito para me manipular, para azucrinar com a minha vida. Ela está passando mal. Ela está tendo dificuldade. Então, tipo, eu, como mãe, quero poder ajudar essa criança a se sentir melhor e não bater de frente. Óbvio que quando eu bato de frente, eu estou reproduzindo um padrão, eu estou fazendo aquilo com a intenção de inibir no meu filho um comportamento que parece ser inadequado. No entanto, quando a gente percebe que não é inadequado, é simplesmente a dificuldade que a criança está apresentando, e aí a gente começa a falar, caramba, como é que será que eu faço para ela se sentir melhor? Aí muda, né, Flor? E é engraçado, porque realmente não é ser permissivo, você pode perfeitamente manter o limite, dá um trampinho. E aí você se dispõe a acompanhar. Amanhã eu vou fazer uma live sobre isso, sobre como acompanhar o choro, o poder curativo do choro e tudo mais. Dá para destrinchar um pouco mais. Mas é legal esse ponto do você falar da permissividade, esse medo, né? Ai, meu Deus. Então quer dizer que ela vai me treinar a ser permissiva. Ela vai me convencer que o caminho é a permissividade. Aí a Clarinha vai ficar a rainha da casa. Não, eu não sei se eu quero. Mas sim, não é. Tá legal. Cláudia, quer contar um pouquinho? Você terminou, Flor? Quer falar algo mais? Sim, tá tranquilo. Tá. Não, primeiro queria agradecer a Maíra, todas as mães que compartilharam esse espaço tão rico, né? Tão profícuo, de aprendizagens contínuas, né? E principalmente esse espaço de escuta e de fala, né? Esse convite da Maíra é também uma... Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? É também esse exercício que a gente aprendeu teoricamente com ela na mentoria, mas que também ela colocou na prática quando ela faz o convite, que é a capacidade que a gente tem que... Todos os indivíduos, de maneira geral, têm que desenvolver, que é de considerar a pessoa que fala e ter a paciência de escutar quem está falando, né? Ou seja, considerar essa fala, o lugar de fala e o lugar de escuta, né? Então, eu queria agradecer nesse sentido, porque quando a gente tem esse espaço não só de conversação, né? Que a gente teve a mentoria, os encontros eram de 15 em 15 dias, mas a gente tinha toda semana que escutar áudios, que ler os materiais e muitas vezes a gente fazia práticas. Então, acho que a mentoria é um exercício,
prático, né? Vamos dizer, teórico-prático, e também uma visita, né? Por isso, uma visita a lugares desconhecidos que a gente tem, né? Então, assim, eu sou mãe da Malu, que tem 2 anos, e sou mãe da Emília, que tem 7 anos. Eu vivo aqui em Montevidéu, sou paulista, mas vivo aqui em Montevidéu. Sou casada com um uruguaio e na verdade, eu me lembro quando eu tive a decisão, vou fazer essa mentoria. Justamente por quê? Porque eu sou pedagoga e trabalho com filosofia para criança, filosofia da educação. Investigo há muitos anos o campo das pedagogias de infância, a infância. Então, teoricamente, tenho muita ferramenta para pensar sobre isso. Mas a prática é que uma coisa é quando você é teórica da educação, vamos dizer assim. Outra coisa é quando você se transforma em mãe e a lida, né? Ou seja, o lidar com a infância ou infantil dos seus filhos se torna necessariamente distinto de você estar num processo de educabilidade social de uma criança, né? Vamos dizer assim, social no sentido mais macro, né? Escolar, da vida escolar de uma criança. Então, obviamente que eu me lembro no dia, né? A gente estava na praia, eu conheci a Maíra via a Clarissa de Achiara, né? Via o Zum Zum de Mães, eu não fiz o Zum Zum de Mães, mas eu acompanhava os vídeos da Clarissa e depois comecei a acompanhar o podcast da Tenda Materna, com temas espetaculares, né, sobre o maternar. E aí, tenho que dizer, né, que no podcast teve um podcast que elas fizeram que foi sobre a raiva. E esse podcast foi um disparador, porque nesse momento que eu estava na praia com as meninas, eu estava sozinha e tal, era férias, todo mundo trabalhando, mas como eu dou aula e a gente estava em período de férias, eu não estava trabalhando. E, obviamente, eu me vi em situações... depois que a Malu nasceu, especificamente, né? Que aí eu tinha que me dividir entre as duas, então tinha que... Todo era um processo muito árduo de negociação da minha atenção, né? Essa coisa de, não, eu dei um tanto de atenção para tua irmã, mas agora eu dou para você. Então, muitas vezes essa questão de me dividir me estressava muito, numa espécie de solidão, né? No cuidado delas. Então... quando eu escutei esse podcast sobre a raiva, eu já sempre me instigou muito o tema da raiva. Inclusive, as leituras sobre neuropsicologia, etc., de como a raiva tem várias faces, né? A raiva não é só um espaço de destruição, né? De, você vai... A raiva tem muita raiva mobilizadora do criativo, da criação, da invenção, de outras... Por isso que a gente tem tanto medo da raiva das crianças, por exemplo, quando as crianças estão raivosas e querem morder, nossa primeira ação é de controlar a raiva da criança, né? Então, assim, Querer inibir, né? Querer inibir a raiva da criança, que é uma coisa horrorosa, porque você está ensinando que ela não pode modular a emoção. Então, acho que essa questão da aprendizagem da modulação da emoção é uma coisa muito importante. Enfim, aí o que acontece? Eu escutei nesse verão esse podcast e em seguida disso eu me vi numa situação à noite, nessa solidão assim que me deu um desespero e muita raiva porque elas não dormiam e eu estava muito cansada. E aí eu falei, já tá, não posso mais, não tenho as ferramentas, eu tenho que descobrir qual é esse fundamento dessa... O que está gerando, né, essa raiva. E obviamente que na mentoria a gente tem um módulo, que é o módulo que mais me chamou a atenção, efetivamente, que é o módulo do perfeccionismo materno, né? Essa coisa de você querer ser perfeita. E também tem um outro episódio do podcast delas, que elas conversam sobre desmame consciente, e tem uma frase, né, quem era mesmo? Flávia, Exato, da Flávia Pires. E a Flávia fala assim, ó, a mãe que quer ser muito
existem esses polos, né? Que a gente vai passando de um polo para outro, que tem a ver com o que a Mônica traz, né? Essa coisa as mães que querem ser muito perfeitas, né? Que querem dar conta de tudo, também estão fazendo, né? Já que eu não fui amamentada, já que eu não fui criada, já que eu fui, não sei, enfim, não tive o cuidado necessário, fui abandonada, assim, então eu tenho que cuidar da criança, eu tenho que estar. Você está fazendo um polo oposto, né? Que sistemicamente você está repetindo de forma oposta uma mesmidade já vivida, né? Então, assim, é isso que a Mônica fala, como é que a gente chega nesse meio termo, né? Nem ser uma mãe extremamente pendente do movimento infantil, como se você perdesse, né? Que tem a ver com essa autoexigência e com esse perfeccionismo, e nem ser essa mãe que, não, então isso eu não posso, deixa pra lá, as crianças vivem o que elas querem, né? Com essa coisa meio como deixa fazer, deixa passar, todo mundo resolve a vida como quer. Não é assim, né? Então, eu acho que a mentoria, o que ela faz, ou pelo menos no meu caso, o que me leva à mentoria é que eu já não suportava mais sentir raiva o tempo todo. Descubro nessa coisa que a gente trabalhou muito sobre a criança interior, e é engraçado, né? Todo mundo fala, mas você faz terapia há tantos anos, já faz 30 anos que praticamente que eu faço terapia, e é distinto, porque na terapia você vai trabalhar questões tuas, mas a mentoria o que faz, ou que fez no meu caso, foi ter uma visão muito mais, como eu digo, né, como eu nomeio, muito mais prático-teórica, com ferramentas muito mais práticas. Por exemplo, uma ferramenta prática que a Clarissa e Maíra falava disso na mentoria muito, que houve um experimento sobre como manejar a raiva, e é o experimento do quando você sente, você vai respirar, você vai procurando a respiração, ou então você vai, se tranca num lugar e faz, e bate na almofada, e grita na almofada, ou bota pra fora. E aí, nesse experimento, obviamente, as pessoas que conseguiram manejar a raiva de uma maneira de efetivamente colocar pra fora isso, né? Conseguem não fazer uma repetição do mesmo em situações estressantes futuras, porque conseguem lidar com aquela coisa de uma outra maneira, né? A Maíra pode explicar melhor isso. Mas a questão é que, mesmo fazendo terapia há 30 anos, eu acho que o que é legal é que não só a mentoria abriu, no meu caso, né? Abriu essa possibilidade de pensar que a criança tem um lugar fundamental, a criança é, sim, uma parte fundamental do seu próprio processo de aprendizagem, na lida com ela e na lida com você mesmo. Você também, quando começa a entrar nesse movimento de lidar consigo mesma, né, no sentido de identificar as disparações emocionais, né, você não necessariamente sabe muito bem como lidar. Ela também, a criança também aprende quando você começa a mudar comportamento. Então, obviamente, que quando eu comecei a nomear para as meninas, porque também tem isso, a gente às vezes pensa que com criança a gente tem que ficar falando. Eu achava isso, né, por causa da filosofia, porque trabalho com isso. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Às vezes com criança a coisa é muito curtinha, muito objetiva, e é mais a ação do que o falar que vai fazer o efeito. Mais um exemplo, né? Exato. É muito comum em corrente dizer, não, você tem que ser o exemplo, você é o exemplo. Mas não é questão só do exemplo, é questão... Você não quer ser o exemplo, você quer agir de uma maneira empática. Isso o Marshall fala, né, na comunicação não violenta, a importância da empatia, né, de você perceber assim, bom, eu vou ter que fazer assim porque esse indivíduo criança, ele é um ser... legitimar esse ser, porque a gente na educação a gente não legitima, não, se a criança não comeu, porque a gente não obriga, né, os adultos a comerem tudo no prato, a gente não obriga, né, a gente tem que fazer essas comparações que são importantes, né, se a gente faria isso com um adulto, por exemplo, que normalmente a gente quando faz alguma coisa com a criança, a gente faria com um adulto, a gente gostaria que fizessem com a gente, então assim, ter esse cuidado, eu acho que nesse sentido você também está mostrando o respeito por esse indivíduo. Acho que mais que nada o que a mentoria faz é abrir uma abertura mental e emocional em relação ao fato de que a gente sabe, teoricamente, né, com o historiador Philippe Arrier, que a criança e a infância são super recentes, né, que eles eram adultos em miniaturas, a gente sabe tudo isso.
Mas na prática a gente continua invisibilizando. A gente continua invisibilizando. E eu só queria fazer esse adendo, por exemplo, fiquei muito espantada a semana passada ao saber que existiram, eu não vou citar, mas existem alguns países, por exemplo, na Europa, em que os pais tinham que fazer autorização das escolas públicas. Eu fiquei espantada porque depois eu fui na fonte e fui descobrir que era verdade mesmo, né? Faziam autorizações, deixavam autorizações para os professores se os meninos, principalmente pré-escolar e fundamental, saíssem da linha, eles podiam dar palmada na bunda e na mão. E isso, quando eu fui descobrir que isso era uma prática, que não era só o blá blá blá, que era verdade, e que faz menos de 8 anos que essa prática parou, né, que os pais não dão mais essa autorização para bater, gente que no Brasil teve a lei da palmada, etc e tal. Então, quer dizer, é muito incrível que a criança, no caso desse país, né, efetivamente, as crianças e essas pessoas, essas redes que eu tenho, me contam, as crianças já têm naturalizado o ato de apanhar. Claro. Institucionalizado, não é nem em casa, na escola. Tipo, está institucionalizado. Então, eu acho que essa questão da invisibilidade, ela vem por esse lado. Ela vem assim, ó, eu vou submeter esse corpo, né? Então, quando as meninas começam a descobrir que eu era um ser que também sofria, e que também sentia raiva, e que também tinha vontade de chorar, houve um momento de solidariedade grupal das três, que muda a dinâmica, né? Então, acho que isso eu sou grata, assim, às ferramentas dessa mentoria, porque, de alguma maneira, eu tive contato com por que eu queria ser tão perfeita, por que eu queria tanto dar certo, por que eu queria que elas tivessem essa imagem de uma mãe maravilhosa que está sempre pendente, né? E aí, quando eu deixei isso de lado e comecei a simplesmente ser e estar com elas, as coisas começaram realmente a ter uma transformação real, né, no cotidiano da gente. Ah, que legal. Tem várias mães da mentoria que também estão aqui. Se vocês quiserem colocar algum relatinho falando, para mim também foi assim, assim, assado, fiquem à vontade, porque também isso acaba ajudando. Mas, Flor, você tocou em vários pontos interessantes, né, do quanto que pode mudar. Para mim, assim, uma das coisas que a Nara me ensina, na verdade, né, porque eu acho que tem isso, assim, as crianças fazem a gente perceber o quanto a gente foi invisível, né, no fundo é isso, cara. Eu fico tão embasbacada, porque quando a gente começa a perceber o quanto a gente passa por cima da criança o tempo todo, sem perceber, sem intenção, fica evidente. A gente vai olhando os relacionamentos de pais com crianças no nosso entorno e a gente fala, caramba, não querendo julgar, entendeu? Porque não é uma questão de julgamento, eu entendo perfeitamente por que os pais agem assim, eu sou super, digamos, até... Eu toco mesmo, eu entendo que é uma limitação, pelo fato de não ter repertório, de estar naturalizado, é isso que você falou. Tá naturalizado aquilo, entendeu? A live que eu fiz com a Tariana foi um pouco para mostrar isso, o quanto a gente tem dinâmicas de abuso emocional, sem querer a gente vai reproduzindo isso, ou de desrespeitar a criança, de forçar a criança a fazer uma coisa que a gente jamais cogitaria de fazer com um adulto, né, do tipo, eu lembro de um encontro na mentoria que uma mãe veio falar assim, mas ele se recusa a comer brócolis numa noite que eu preparo o brócolis de jantar e não tem alternativa, eu acho um absurdo ter que levantar e fazer outra coisa. Aí eu falei, mas foi a primeira vez que ele comeu brócolis e disse que não gostava? Não. Então por que você fez só brócolis naquele jantar? Tipo, entendeu? Sendo que ele tá dentro da dinâmica familiar. Por que fazer a criança comer o brócolis quando você sabe que não vai comer? Porque ele tem que aprender a comer coisas que ele não gosta, porque ele não pode ser fresco. Sei lá, ela começou a justificar, né? Aí eu falei assim, põe a mão no teu coração. Pensa no seguinte, se fosse uma visita, né? Se chega alguém na tua casa e você faz um jantar todo preparado, de repente você descobre que a pessoa não gosta daquilo, você entraria no discurso de falar, não, vai ter que comer sim? Não quero nem saber. Tipo, é muito doido, gente. No fundo, a gente se dá a essa abertura por ser grande e eles serem pequenos, por achar que no papel de pai a gente tem que ficar, né, corrigindo um monte de coisas na criança, que às vezes, por exemplo, a Nara não gosta de leite, o pai dela não gosta de leite. Quem sou eu para ficar forçando ela a aprender a gostar de leite, entendeu? Não, você tem que comer iogurte, vai ser bom para você, sei lá, qualquer outra coisa. Eu vejo pais insistindo para comer carne quando a criança claramente já nasce vegetariana, entendeu? Tem esses movimentos que as pessoas fazem às vezes que estão direcionados por um medo, né?
tem um medo, tem uma necessidade de controle, várias coisas. E porque na minha infância eu não fui vista e considerada com essa sensibilidade, com essa consideração de também ser um ser legítimo de direitos, de vontades, de escolhas, de gostos, né, de preferências. Quando eu postei esses dias que eu deixei a Nara escolher a roupa, assim, eu nem falei que eu deixei ela escolher, eu comentei. Filha, o que você vai vestir para sua formatura? E aí ela voltou com uma roupa toda descombinando, assim, toda estilosa, né? Você pode dizer que não estava combinando, você pode dizer que é o estilinho dela, eu acho super fofo, eu tenho um amor quando ela faz isso. Mas não era uma roupa de formatura, entendeu? E pra mim, eu não tô nem aí, tipo, eu não tenho incômodo com isso. E aí algumas pessoas começaram a falar, nossa, mas como você deixa no direct, né? Nossa, minha filha eu não consigo, eu não deixo ela escolher a roupa dela. E aí eu falo, gente, mas por quê? É uma criança, tipo, também tem o direito, entendeu? De selecionar. E às vezes, o fato da gente estar escolhendo pela criança o tempo todo e direcionando e meio que forçando, você tá tirando dela o poder de decisão, o poder de escolha, que é uma das necessidades emocionais básicas, e isso vai ferindo a criança, ela vai se sentindo desautorizada a ser ela mesma, de um jeito super sutil, porque às vezes, muitas vezes ela entra na dinâmica de aceitar a escolha dos pais e meio que perceber que para agradar os pais ela tem que ser daquele jeito, tem que usar aquela roupa, tem que, sei lá, comer aquela coisa, e tananana, mas ela tá se desrespeitando. E se sentindo magoada, de certa forma, porque não está sendo colocado em consideração. E isso desgasta a relação. Isso, por si só, por exemplo, já pode promover desconexão. E o pai não vai perceber, às vezes, a mãe não vai perceber, às vezes, que é aquilo que está provocando. Se não tem a sensibilidade de perceber que existe também legitimidade nesse desejo da criança, nessa vontade dela de poder escolher, por exemplo, por si só, ou de ser respeitada. E aí, vai rolando isso, né? Tipo, um distanciamento. E, no fundo, quando a gente se abre ao convite de revisitar isso, repensar, se posicionar de outra forma, o que a gente percebe é, caramba, não me deixavam ser eu mesma. A tal ponto de eu ter me acostumado e ter normalizado isso e ficar cega diante do que meu filho está apontando. E achar ruim quando ela impõe que não quer comer tal coisa, que quer vestir tal coisa, que quer fazer não sei o quê. Estou dando exemplos aqui, básicos, né? Podem ser coisas mais gritantes. Mas são detalhezinhos que às vezes fogem e que quando você observa depois, você fala, cara, escolher a comida dela, é óbvio que ela tá brava. Depois a criança tá impossível e a mãe não sabe por quê. Tá impossível porque ela se sentiu desrespeitada. Então acho que esses pontos, tem esse módulo que é inteiro sobre as emoções básicas, para mim é um dos módulos que mais me toca, porque ele realmente provoca um treino, assim, para você recuperar a capacidade de olhar para a criança como um ser digno de vontades, desejos e necessidades e tal, né? Você queria falar, Galau? Fala. Eu acho que a Mônica pode também falar um pouco, eu queria só fazer uma complementação, e eu acho que a Mônica capaz pode desenvolver melhor isso, que é o seguinte, se alguém escuta você falando descontextualizado, assim, sem o contexto da mentoria, o que acontece? A gente acha que a questão do limite, né, ela chegou aqui, mas eu vou... Perdão. Chegou aqui, mas... Vamos lá, vem cá. Peraí, enquanto ela fala, a própria Mônica, que tá aqui nos comentários, que é outra Mônica da mentoria, a Dinda, né, ela também tá falando algumas coisas, falando que a gente lima, assim, a autoestima da criança, mas é verdade. Não, e aí o que acontece? A questão do limite da permissividade tem a ver com o quê? Com uma capacidade que a gente... Por isso a gente pensou juntas que o tema da live seria coragem. Coragem de maternar consciente. Por que coragem? Porque coragem tem a ver não só com o processo de você reinventar uma nova forma de lidar na dinâmica, né, do cuidado com a criança, de revisitar as suas próprias emoções e questões e vida, né, infantil, etc. Mas também essa capacidade, quando você fala, não, mas por que a criança, não sei o que, alguém pode ouvir, pode falar assim, não, mas então, de novo, volta a questão da educação tradicional. Não, mas então se a criança... não vai comer o brócolis. Aconteceu já comigo, né? De eu ficar a noite inteira cozinhando, botei a comida, ela não quero comer essa comida. Então, a partir dessa questão da negociação e da coragem, foi interessante. É sentar com a criança e falar, olha,
mamãe ficou a noite inteira cozinhando, eu me senti super frustrada, eu me senti super mal, porque eu esperava que você fosse comer essa comida. Mas eu entendo que você não vai comer. Vamos fazer o seguinte, se você não vai comer essa comida agora, a gente pode pensar em refazer essa comida com elementos, com os mesmos elementos de outra maneira e você prova. Você quer provar? Se você não quiser provar, tudo bem, mas a gente pode negociar que você vai provando. Então, assim, dar possibilidades de escolha para a criança. Porque uma coisa é você falar assim, não, você não vai comer, então você não vai comer mais nada. Você não vai comer mais nada, você não vai comer sobremesa, nada. Outra coisa é você ter a capacidade de abrir possibilidades, de desenhar um outro cenário para a criança, que também, mostrando também que você também se sentiu mal. Por isso, por que o adulto fala, então se você não for comer esse brócolis, você também não vai comer sobremesa, também não vai comer nada, vai de castigo. Antigamente era, vai de castigo, já que você não comeu, então você vai ficar aí até você comer o prato inteiro. Aconteceu isso. Né? Vou deixar o prato aqui até você querer o prato de volta, né? É a única coisa que você vai comer. Exatamente. O que acontece aí? Acontece que o adulto frustrado, o adulto também machucado, falando, não é possível, cozinhei, essa criança tem que comer, entendeu? Então, tem necessidade de aprovação dele, né? Tipo, ele quer reconhecimento, ele tem uma ferida em relação a isso, ele fala, como assim a criança não está entendendo o meu esforço, tudo que eu empenhei, eu tô me dedicando, ela tem que reconhecer. É uma ferida dela. E é legal quando a gente tem noção, né? Porque a gente aprende a separar, mas fala. É isso que eu queria dizer, que a coragem tem a ver com essa... A gente arrasta na adultez, a gente melhora, dizem que a gente melhora um pouco na velhice, né? Mas na adultez toda, a gente tá o tempo todo pedindo para ser reconhecido. Não só pelos nossos parceiros, não só pelos nossos pais, mas também pelos nossos filhos. E esse processo de querer ser reconhecido pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, etc. e tal, deriva em ações muitas vezes violentas ou em abusos, como a gente tinha falado, e que eu acho que é isso que a gente tem que, de alguma forma, revisitando, que a Mônica pode até falar bastante nesse sentido, de ir para o meio termo. Como é que é o meio termo? Como a gente cria o meio termo? Acho que a mentoria ajuda nessa criação de cenários, né? De meio termos possíveis, né? Creio eu, né? Pelo menos eu senti assim. Acho que dá. Só para falar, assim, duas coisas. Eu acho que, assim, também é uma leitura do... A gente, às vezes, se apega com a coisa assim, a criança não quer comer o prato, né? E aí parece que a solução é encontrar um jeito dela comer o prato, mas muitas vezes é a gente ampliar um pouco a leitura. Por que ela não quer? O que está acontecendo? Até que ponto, tipo, eu preciso insistir? Porque às vezes é uma questão, tipo, eu tô querendo insistir que ela coma algo que ela não gosta. E aí isso realmente é desrespeito. Às vezes ela gosta da coisa, o incômodo dela tá em outra coisa. Porque disso eu vou falar amanhã, tá, gente? Essa questão desse limite que é necessário, no sentido de que até rolou outro exemplo, né, esses dias no último encontro das últimas 2 turmas, que foi quando uma mãe falou que a filha se recusou a comer o frango, e aí ela falou, tudo bem, filha, não tem problema se você não quiser comer, né, tipo, você pode não comer, tá tudo certo, né, tipo, qualquer coisa, você não tá com fome, não quer jantar, não tem problema, né, mas é isso que tem. E aí a criança ficou brava, acabou jogando a comida, e ela falou, nossa, né, tipo, eu achei que ela fosse ficar tranquila. Mas, na verdade, ela falou, eu tava numa semana tão remexida, e eu tava tentando dar conta de tudo, que quando eu vi minha filha fazendo aquilo, se fosse antes da mentoria, eu teria ficado pé da vida e botado ela de castigo. E dado uma bronca, que foi o que o pai tentou fazer, inclusive. Mas eu percebi que ela tava refletindo o meu mundo, mundo interno. Ela tava fazendo aquilo por mim, porque eu tava louca pra jogar aquele prato pela parede. Então ela abraçou a filha. A filha começou a chorar. Ela disse que sentou no chão, começou a cantar a música do Calma, Respira pra filha. E ela falou, eu cantava pra ela e cantava pra mim. E aí, aos poucos, minha filha foi se acalmando, porque eu percebi que ela tava... Entendeu? Tipo, então não é uma coisa assim, então de... eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você se abre pra realmente conectar com o que tá acontecendo, entender de uma forma mais ampla. E aí você vai pro mundo do desconhecido, do momento presente, da conexão verdadeira, da humanidade, sabe? Da coisa do tipo, não tem que ter controle. Da falta de controle, você não sabe o que vai acontecer. Mas você tenta conectar com a energia da criança e ver o que está acontecendo. Também assumindo a tua participação. Porque às vezes é o seu modelo que está provocando aquilo, ou é o seu estado emocional. Então, tipo, baixa um pouco a exigência de ficar só em cima deles, achando que eles que têm que resolver a tua vida, porque no final você tá louca para não estar frustrada diante de uma criança que está criando uma resistência com algo. Você queria que ficasse tudo sob controle. Fiz o jantar maravilhoso, ela vai comer, vai estar tudo certo, vai estar todo mundo tranquilo, a gente vai dormir e pronto, resolvido. Tarefa, né?
Fala, Mônica, conta um pouquinho que eu sei que tá com vontade de falar. Nossa, são tantas coisas, é muito interessante, assim, vocês foram falando, vai surgindo um monte de coisa, e eu acho que a coragem desse tema é que, assim, a cada ponto que a gente para olhar, tem ali uma descoberta, né? Há uns anos, fazendo um curso, acho que era a primeira vez que eu estava saindo para fazer um curso de 4, 5 dias, era um retiro. E aí, sempre falando, né, com meu marido por mensagem e tal, eu tinha deixado as roupinhas organizadas, né, naquele controle maravilhoso, perfeccionista. E aí, um dia ele falou assim, mandou uma foto, "Ah, a gente vai no shopping, ela quer mostrar como é que ela tá." E ele mandou uma foto pra mim que ela tava com 5 laços na cabeça, a blusa de uma tampa, a calça de outra, um cinto que não tinha nada a ver com o bagulho, assim, eu olhei pra aquela foto. Aí eu falei assim, ela que escolheu, amor, né, no celular pra ele só, né? Aí ele falou que tinha sido, tá, ah, beleza. Mas eu desliguei, eu comecei a dar risada, porque eu falei, gente, eu não deixo ela se arrumar. Quando eu cheguei em casa depois dos dias, tal, a primeira coisa que ela me falou foi, mamãe, a gente saiu. Ela nem falou que ela tinha ido no cinema, que ela tinha ido com os primos, nada. Ela falou assim, mamãe, a gente saiu e eu me arrumei. Falei, filha, você gostou de se arrumar? Ela falou assim, eu amei. Aí, a partir daquele dia, eu falo assim pra ela, vai lá e escolhe a sua roupa. Aí, às vezes, ela vem e fala assim, tá bom? Aí eu falei, não sei, o que você acha? Tá Claro. bom? Aí ela fala, eu acho que tá bom. Eu falei, então bora. Mesmo que aquilo aqui dentro seja Ai, meu Deus do difícil de céu. aceitar, mesmo que para mim não esteja combinando, mesmo que para mim não faça sentido aquela blusa com aquela calça. Então, o lance da comida, a Clara sempre comeu muito bem. Agora eu já começo a me questionar o quanto eu não obriguei, né? Eu sempre tive a ideia, pelo menos, de que eu não estava obrigando. Sempre falei isso para ela. Nunca vou te obrigar a comer, porque eu achava aquilo o fim da guerra. Mas sabe uma coisa que faz ela querer comer o que eu faço? Quando ela participa. Então, Hum, alimentos que ela não gostava de comer, ela foi me ajudar a confeccionar, de repente, uma sopa, né, um prato qualquer. E aí, como foi ela que fez, né, ela se sente parte daquilo, e aí acho que entra a conexão, né? Como ela se sente parte daquilo, ela quer comer, né? Então, eu não preciso fazer aquela negociação. total. Agora, quando eu falo, não, hoje não dá tempo, a mamãe tá correndo aqui, eu posso fazer o prato que ela gosta. Ela olha pra mim e fala, sabe, aquela cara de, eu tô comendo por obrigação. Então, eu acho que tem muito da conexão também. Eu acho que a coragem de você olhar, a, a Glaucia falou de raiva, durante muito tempo mesmo, aí ela falou também do tempo da terapia, e eu fiz assim, porque faço terapia também há bastante tempo, e aí já tem um tempo que eu tenho olhado para essa raiva, mas acho que eu nunca tinha pensado na raiva como fruto de algo da minha infância, ou de todas as vezes que eu tive que me calar. E de novo, assim, não tem nada a ver com os nossos pais e colocar a culpa neles. Eu acho que isso é tão lindo que você faz também, porque a gente também valida a dor dos nossos pais e é uma das transformações incríveis que a mentoria trouxe para mim é mudar essa relação que eu tenho com a minha mãe. A gente já vinha no processo de tentar falar algumas coisas, mas acho que foi na mentoria que eu cheguei para ela e falei, mãe, tô aprendendo assim, assim, assado. Aí ela ficou triste, porque ela falou, então, sabe assim, como se eu estivesse dizendo para ela que ela estava fazendo errado. Uhum. E aí eu validei tudo. Eu falei, mas seria impossível, mãe, você fazer isso na sua época. Dando aula, ela sempre foi professora, dando aula das 7 da manhã às 11 da noite, aonde você ia achar algum especialista? Quanto isso ia custar? Quanto isso ia demandar de tempo? E da onde você ia tirar que isso era errado? Aquilo era o que você tinha. Ela foi tratada muito pior, sabe? Então Claro. eu fui validando aquilo, a gente foi mudando. Então a mentoria não foi só para a Clara. Aliás, acho que a Clara vai ser o reflexo final da coisa, porque já teve tanta mudança com a minha mãe. Olhar para minha raiva como sendo algo que eu tive que sufocar. A gente está pensando aqui em casa em comprar um saco de boxe, de verdade. Parece meio maluco. Mas assim, de não falar mais para ela, não, raiva não. Não, choro não. Não, choro sim. Raiva sim. Do que você está sentindo raiva? Como é que você fica quando você sente raiva? Sabe? Mas do que é exatamente que você está com raiva? Eu tô com raiva de tal coisa. Hoje, por exemplo, um exemplo básico de uma mudança também.
Sabe aquele dia que dá tudo bagunçado, acordei, aqui falta água às vezes, aí eu tinha programado de acordar tal hora, fazer tal coisa, aquelas coisas de controladora perfeccionista para dar tudo certo. E aí, uma visita que a gente estava esperando para ver o negócio do gás, que era outro dia, veio hoje e tal, e aí eu tava bem fritando. Aí ela tinha tomado banho já e a água acabou depois. Aí ela veio assim, mamãe, desculpa. Aí eu falei, desculpa pelo quê? Aí, tipo, opa, sai do furacão. Opa, sinal de alerta. Tá pedindo desculpa pelo quê, amor? Aí ela falou, porque eu tomei banho antes de você e não vai dar tempo de você tomar banho. Eu falei, amor, não pede desculpa não precisa pedir desculpa por alguma coisa que você não fez. A água não acabou por sua causa. Eu tinha me programado para tomar banho às 9, são 8h30. Não tem nada a ver com você ter tomado banho ou não. Se você tivesse tomado banho de 1 hora ou meia hora, não tem problema, filha, não é com você. E aí eu percebi o quanto o meu estresse também traz uma culpinha nela já. Né? Assim, como se ela fosse responsável pelo meu estresse, pela minha raiva, e eu tenho tomado cuidado agora, e eu acho que o lance da gente estar atento o tempo todo, eu acho que ajuda muito, que opa, detectar os sinais de alerta que ela me dá, pedir desculpa por uma coisa que ela não tinha feito, ou um choro, de repente, que não estava, né, assim, para mim não tinha sentido, mas de repente, opa, deixa eu olhar para aquilo ali. E começar, é tão singelo, assim, é tão simples, é trabalhoso, mas é simples, porque é só separar e ouvir. E se ouvir também, eu tô com raiva do quê? Né? Por que eu tô fazendo essa cara? Porque não é com ela. Né? Assim, eu tinha feito um plano, eu tinha planejado, então é frustração que eu tô sentindo. E começar a colocar nome para mim e falar isso para ela. A mamãe tá se sentindo frustrada porque eu planejei ser de um jeito. Mas aconteceram coisas que eu não estava planejando. Então eu tô respirando com isso aqui, filha, tá ruim, não tá gostoso. E assim, não, vai passar. Não, tá ruim agora, né? E assim, ensinar ela também que ela também pode se sentir frustrada, que também ela pode chorar e berrar a hora que a coisa não tiver saído do jeito que ela gostaria. São tantas mudanças, é tão fantástico, assim, ao mesmo tempo que é transformador. Eu lembro que nas primeiras vezes, eu não sei se você vai lembrar, como a Clara tem 8 anos e a maioria das mães que estavam no grupo tinha filhos mais novos, né? 2, 4. Eu virei e falei assim, dá tempo de consertar ainda? Porque eu vejo nela muitas coisas que eu faço, assim, e que eu não gosto em mim. E eu pensei no sentido de consertar, porque eu achei que eu tinha errado em um monte de coisa. Mas como a gente está mais próxima e ela tem se aproximado mais para contar os sentimentos dela, e às vezes ela já chegou a falar para mim assim, eu tô brava e eu não sei por quê, sabe? Assim, ela mesma também não tá se entendendo ali, mas ela tá sentindo a vontade para falar para mim, isso é fantástico, porque a conexão é muito maior do que as outras coisas. E aí fica tudo muito simples, como eu falei, trabalhoso porque é momento a momento, né? De se olhar, de respirar, de não explodir, ou de explodir com a coisa certa, de botar a raiva no lugar certo, de transformar a raiva em alguma coisa produtiva. Então, eu acho que é isso, assim, é Eu posso muito... citar, porque eu lembro de várias coisas que você comentava no grupo. Tudo bem? Eu falar, vou falar uma coisa que acho que não compromete ninguém. Mas eu lembro de você contando de algumas primeiras mudanças de atitude sua, onde você, por exemplo, observava ela na aula online, né? Não teve uma coisa assim? E aí você via que ela estava desgostosa com alguma coisa, se sentindo com dificuldade de tal coisa, e você geralmente tentava intervir para poder salvar ela, né? E aí você pensava, não, peraí, será que eu tenho que ficar toda hora tentando resolver? Ou eu posso também permitir que ela viva a experiência e aceitar que tem momentos da vida, porque a gente fica muitas vezes nesse lugar, né? Eu preciso garantir que a criança esteja sempre bem. E aí, isso que move a gente muitas vezes nessa angústia de não conseguir lidar com o choro, de querer encurtar esse choro quanto antes, de querer tirar, convencer. Isso que eu falo, né? A gente acaba, sem querer, usando uma abordagem que é tentar convencer a criança que não tem motivo para ela estar com tanta raiva, não tem motivo para ela ficar triste. Não é simplesmente, não, eu entendo que você está com raiva, mas veja bem, né? Aí você tenta ficar, tipo, dando sermão para poder falar, não é tão importante assim. A Nara, por exemplo, ela sempre fica brava com o pai quando ele vem com um papo desses, né? Tipo, pra mim é importante sim. Ela repete, né?
Hoje que ela tá com 6 anos, ela tá mais calejada. E eu falo muito isso. Se tem um adulto que valida o motivo da criança, tipo, sim, você tem motivos para estar com raiva. Quando tem um outro, quando ela se acostume, ela deixa isso muito, né, tipo, firme dentro dela, ela preserva isso, porque é isso que a gente faz quando a gente valida, a gente preserva a conexão dela com o ser essencial dela. Tipo, você tem todo motivo do mundo para estar com raiva, é a tua vivência, eu não posso medir, não posso colocar um juízo de valor e dizer, não, isso daí que você está sentindo, por conta disso, não tem motivo suficiente, porque isso daí não é tão relevante. Pô, se não fosse relevante, para ela não estaria brava, né? Quem sou eu para dizer o que é relevante para o outro? Então, hoje ela fala firmemente. Mas, pai, para mim é importante. Por isso que eu tô nervosa. Entendeu? Tipo, não, eu tô nervosa porque, para mim, eu queria que ela tivesse acontecido de tal forma. Não tem você falar para mim que não tem como, entendeu? Então, a gente aprende a sustentar o nosso desconforto de presenciar uma criança que está incomodada com algo, está frustrada com algo, está tendo dificuldade com algo, sem entrar nesse lugar de que eu preciso resolver. E aí você falava, né? Tipo, como foi diferente porque você validou o desconforto dela sem querer resolver e você já percebeu a diferença da postura dela. Por quê? Primeiro que ela foi buscar a solução sozinha e mesmo que patine e não consiga, depois ela se sente mais à vontade de se abrir para você, porque ela percebe que não tem uma resistência sua, do tipo, filha, eu não quero que você manifeste isso. Isso não é legal. A gente tem que aprender a não ter isso na vida. E no fundo nossa, eu não me permito manifestar isso. Eu tenho dificuldade com esse ponto. Eu não preciso exigir que ela seja a minha versão bem resolvida 100%. Eu preciso abrir a minha humanidade para ela. Preciso me permitir a ser humana, né? Me aceitar, integrar em mim o que eu não tenho aceitado em mim, para que eu, inclusive, me abrir para a humanidade dela e eu vou indo para um lugar de honestidade. Nossa, filha, é tão difícil quando a gente se sente excluída. Nossa, filha, é tão difícil quando a gente se sente sei lá o quê. Entendeu? Eu realmente conecto com isso, porque eu tenho essa vivência. E é muito mais lindo, porque aí a criança se sente livre para buscar, para falar, né? Aí você falava, nossa, ela tá um grudinho comigo. E um grudinho assim. Sabe que isso me emociona muito, né? Porque ela sempre teve, lógico, como toda criança, esses momentos de frustração, mas eu percebia que ela chorava distante, sabe? E agora, quando ela se frustra com alguma coisa, ela procura os meus olhos. E se eu tô com o olhar aberto, e a gente sabe como fazer isso, né? Aquele olhar de acolhimento, ela vem chorar pra mim. Então ela fala, mamãe, e aí ela vem no meu colo. E isso, assim, é fantástico, porque se eu fosse pensar na minha versão anterior, sei lá, eu acho que eu tô em mudança, acho que vai ter mais umas 20 ainda vindo por aí. Mas eu acho que é tão antagônico porque eu não tinha onde chorar, né? Assim, eu não me sentia à vontade para chorar. É sempre tipo, engole o choro. Por que tá chorando de novo? Tudo você chora. Tem sempre aquelas frases assim. Ou vai resolver sozinha, não quero saber. E, cara, eu passei isso e eu não via que eu tava fazendo isso com ela, que eu tava repetindo ali o padrão de não, você. Não, por que chorar? Mas que besteira, por que vai chorar por isso? Porque eu queria acabar logo com aquele sofrimento, porque o choro dela era o meu fracasso. Né? Era como se eu estivesse fracassando como mãe. Se ela tá chorando, é porque ela não tá feliz. Se ela não tá feliz, a culpa é minha. Então, eu achava que via ela como uma extensão minha. Se ela tá chorando, é porque a gente não tá bem. Então, se a gente não tá bem, eu sou a adulta da relação, então sou eu que tô fazendo errado. Aumentava a minha culpa e eu queria acabar logo com o choro. Acabar logo com a raiva, né? E aí agora não, eu sinto que ela procura meu olhar, quando eu vejo que alguma coisa está ardendo ali na aula online, eu estou trabalhando aqui, ela está de ladinho assim na aula online. E acho que a pandemia tem ajudado a gente nisso fantasticamente, porque a gente está tendo muito mais conexão e tempo, né? E aí eu vejo que está ardendo alguma coisa ali assim, eu só percebo que o tom de voz dela já está mudando, eu olho e aí ela vem, sabe? E ela tem feito isso com muito mais frequência, e isso me emociona muito de pensar o quanto ela estava longe e eu não estava vendo, né? Isso é certo, né? O que a gente vai percebendo é assim, nossa, eu não conheço a minha filha, eu não conheço meu filho. Tipo, porque eu não tô aberta de escutar, né? No fundo é isso, eu tô tão preocupada em controlar o que vai acontecer, se ela vai sofrer, se... E olha que doido, né, Mônica? Porque também tem isso, tipo, você já detecta que também tem uma necessidade de aprovação por trás. Então, tipo, se ela se comporta de uma forma como
parece que hashtag deu ruim, né? Tipo, minha mãe falhou, não é possível. Já fala, sério, filho, você vai conseguir mudar com isso? Tipo, no fundo tem um sério, você não vai reconhecer todo o esforço que a mãe está fazendo, sério que todo o trabalho que eu estou fazendo está sendo inútil. E aí, quando eu faço as pazes com a minha filha, vai viver sim momentos em que ela vai ter dificuldades, independente da minha performance. É a vida trazendo para ela a vida, né, que tem altos e baixos e tudo mais. Então, eu não preciso controlar, nem sentir falha, nem sentir que ela tem um defeito. Né? Isso já dá assim, a sensação de culpa, que é um dos temas também, um dos módulos é só sobre culpa e todo, acho que vai norteando tudo, né? Eu falo, o trabalho que eu faço é justamente para aliviar essa sensação que a gente tem, para que as mães surtem menos, porque a gente se cobra uma capacidade de performar, como se, a gente se exige como se a mãe ideal o tempo todo, né? Não vai rolar. E relaxa, não é para rolar, porque isso pressiona a criança. Isso deixa a criança num lugar de angústia, pressiona a gente fica sempre frustrado, sempre incomodado, sempre culpada. É péssimo. E aí eu faço as pazes. Tá bom, então, gente, tá ficando uma reguleira aqui. Agora melhorou um pouquinho. Ah, melhor. Então, se eu tiro essa expectativa de que eu tenho que preservar meu filho de todos os incômodos da vida, a minha culpa também diminui muito. Eu já não preciso ficar com essa sensação de que eu que tô falhando. Não, é a vida que tá vindo. Né? Uma coisa legal também que tem a ver com essa história toda que a Mônica narra, que a gente está narrando aqui, nos últimos encontros da mentoria que a gente teve a oportunidade de... A gente viu um fragmento, mas depois, no meu caso, eu vi 2 vezes, de tão impactada que fiquei com o documentário Sabedoria do Trauma. Tem uma coisa, para mim, que foi chamativa nesse documentário, que justamente, e que no caso da nossa turma especificamente, eu percebi que tinha muito essa demanda, que é da conexão parental no cuidado com a criança, que é o quê? A conexão homem-mulher, ou enfim, do arranjo familiar que estava em jogo para o cuidado da criança. Quando você diz, quando um adulto valida o espaço e preserva o espaço emocional da criança, isso já está valendo, é importante. Mas a coisa mais legal desse documentário, e eu achei isso muito, muito interessante, e é uma via de mão dupla, é a seguinte. Primeiro que a gente tem a noção de trauma, como ele desconstrói, o Gabor Maté desconstrói essa ideia de que o trauma é o evento em si que acontece, que é, por exemplo, no caso de uma criança que é abandonada, tá? Abandonada, ou ele bem explicita, né, o fato de suas pacientes ter sido raptada por um taxista e vendida como... Vendida não, né? Trabalhada como prostituta. Oferecida como prostituta, etc. Qual era o trauma? Não era que ela tinha sido raptada e tinha sido prostituta. O trauma dela é que, no momento em que ela é raptada, ela se dá conta que a mãe, o pai, a mãe especificamente, a mãe não vai atrás. E aí, o que significa isso? Que é isso que a Mônica estava falando. Quer dizer, a criança ter a noção de que... E é isso que é a luta. A luta não é por um perfeccionismo materno. A luta é por uma presença parental. Me parece que esse é o grande jogo, de que as crianças possam devir adultos que saibam que tem um lugar de acolhimento das suas emoções e do seu ser individual, da sua singularidade. E a outra coisa que esse documentário traz e que tem a ver com a demanda da nossa turma, que é essa questão da conexão parental para o cuidado da criança, é quando a mulher dele, a esposa dele, fala assim, olha, o cara trabalhava muito, ele era médico, ele nunca estava presente, a gente estava sempre muito mal. E eu era artista, então eu pintava, né, existia aí, ela explicita de uma forma muito pouco aprofundada, mas dá para a gente entender que existia uma desconexão ali daquele casal. E quando ele começa a entrar em contato com essa teoria, né, do trauma, o que significa o trauma, para ele mesmo se entender, né, ele médico, né, sempre querendo ter 1000 trabalhos, ela diz, bom, aí eu também começo no movimento de entender o casamento como um espaço de cura. O casamento como um espaço de cura dos traumas de
família de base. Quando ela fala isso, eu acho isso revolucionário, porque assim, não é que não necessita que os dois estejam sempre em processos os dois cuidadores estejam em processos de terapêuticos. Quando a gente toma o casamento como a parceria também, efetivamente, né, na criação, como um espaço de cura, de cura de feridas, automaticamente, se uma parte começa nessa investigação, eu acho que muitas mulheres se deram conta disso nessa turma da gente, né? Porque haviam muitas reclamações sobre a falta sobre o pai ou o parceiro tá num lado e a gente tá de outro. Porque senão a gente cai nessa armadilha que a gente vem discutindo em milhões de podcasts que discutem isso, calcinha larga, alguns dos mamilos, etc., que vem discutindo essa ideia de que o pai ou a figura masculina é sempre muito acomodado e nunca, ou então é muito rígido, etc. E tal. Então, eu acho que nesse documentário isso ficou bem presente, porque eu acho que a gente não tem que... E isso que a Mônica fala, o marido dela deu uma lição sem ter intenção, né? Intenção com C cedilha, mas foi toda uma intensidade, uma intenção com S, no sentido de que quando ele deixa a criança livre, seja por que seja, a gente pode nomear que ele deixou ela livre porque ele é um acomodado, que ele não queria se preocupar com a roupa que a criança queria ter. Não, ele simplesmente deu... Eu acho que os homens, de maneira geral, agora eu tô falando, eu não gosto de falar em gênero, mas sempre um lado da parceria tem essa capacidade de possibilitar um espaço de expressão de liberdade que o outro não tem, né? Então, eu acho que essa questão do espaço da expressão de liberdade da criança, que às vezes os caras fazem sem ter intenção, é super produtivo, no sentido, é super legal, né? De que, você vê, potencializa a criança. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante da coragem, que se consciência, né? Se uma parte tem uma consciência de algo que precisa efetivamente entrar em processo de cura, eu acho que esse processo de cura é a esperança de uma transformação, de um modo de proceder distinto, diferente, né? Então, acho que eu pelo menos, também tenho isso como uma lição da mentoria. Acho que foi a partir desse documentário, desse espaço, né? Que isso começou a parar de exigir que o outro faça o que você quer que faça da sua maneira, senão que o outro tem uma forma de fazer que é legítima. E esse outro, essa capacidade que a gente acha que como a gente é mãe, a gente pariu, a gente sofreu as dores, a gente tá dando a teta até hoje, e e essa coisa toda, a gente tem a gente tem mais voz, a gente tem mais legitimidade no cuidado da casa. E eles, porque a gente se impõe e se expõe dessa forma, eles saem dessa equação. É uma coisa bastante natural, né, de acontecer. Não estou dizendo que a gente não tenha que continuar lutando por uma conexão real entre os cuidadores, mas eu estou dizendo que essa conexão ela não pode ser imposta, ela tem que ser construída, e essa construção também tem a ver com esse processo de conscientização que a gente tem que ir aos pouquinhos ir fazendo com que de fato venha à tona, né? Não é só ter na cabeça, mas é ter na ação, né? Então, acho que isso também é uma coisa que eu queria levantar, que há esperança nos arranjos familiares. Não, é muito legal isso, Glau, porque eu vejo também que é uma das questões que faz a gente, às vezes, se travar nessa hora que a gente vai... Uma das perguntas que vem muito de quem está na dúvida, né? Entra num processo como esse da mentoria ou não? Porque meu marido, o pai da criança, meu parceiro, meu companheiro, minha companheira, às vezes, raramente, mas às vezes também vem a mulher com mulher. A minha esposa não é dessa linha, e aí eu tenho medo de criar atrito, de criar distanciamento, desconexão. Ou como é que eu faço para envolver o pai? Ele pode participar também. Às vezes o pai nem tá na dele e a pessoa quer que ele entre junto e tal. E aí eu começo a falar, olha, claro que pode gerar um certo incômodo, mas é interessante que a parte dessa questão que às vezes a gente está realmente tendo que a gente tem que conseguir trabalhar algumas conversas muito claras no sentido de carga mental, de divisão de tarefas e tal. Existe sim, né, uma discrepância às vezes que a gente vai ter que brigar e construir um lugar para poder conquistar um equilíbrio assim na casa e não ficar tudo pra gente. Tem questões aí que são coisas que a gente realmente tem que observar, isso que eu quero dizer.
Mas a parte disso, muitas vezes a nossa crítica em relação ao cara, né, ao pai da criança, vem muito do nosso perfeccionismo, da nossa necessidade de controle, da nossa dificuldade de delegar e acreditar que essa criança vai poder estar nas mãos de uma pessoa que não está fazendo exatamente como eu gostaria. E quando a gente vai detectando o que está por trás desse juízo, dessa crítica constante, dessa exigência de que ele tem que fazer como eu faço, o quanto também a gente está sendo desrespeitosa com a pessoa que está do nosso lado, a gente não está conseguindo enxergar a história dela, a limitação dela. Então a gente vai, assim, quando a gente aprende a olhar para a nossa criança interior, a gente começa a reconhecer a criança interior do outro, e a gente fala, cara, eu estou exigindo que ele não manifeste a dor que ele tem dessa criança, mas eu também tenho as minhas dores que estão me movendo, entendeu? É muita sacanagem acreditar que só eu tenho o direito de passar mal com as minhas dores. No fundo é isso, entendeu? Porque, inclusive, quando eu tô com essa necessidade absurda de controlar tudo, não necessariamente eu tô dando a melhor versão de mãe para essa criança. Pelo contrário. Eu estou sendo uma mãe totalmente estressada, me cobrando o tempo todo, sempre frustrada comigo mesma, sempre irritada com a performance da criança, sempre querendo, tipo, que a criança esteja bem, pelo amor de Deus, não sei o que lá. Eu não tô leve. E aí eu olho para aquele pai que eu acho relaxado, que eu acho, tipo, muito desencanado, que eu acho, não sei o que lá. E às vezes ele é a pessoa da casa que está oferecendo para essa criança uma sensação de, a vida é boa. A gente não precisa ficar o tempo todo se cobrando tanto, entendeu? Tipo, relaxa, curte. E então, no fundo, o que está movendo a gente nessa crítica também tem uma inveja aí de poder... Poxa, eu queria poder conseguir soltar e ser mais tranquilo com o dia a dia, entendeu? Não ficar tão crica. Eu acho que inveja, Ma, é um aprendizado mútuo que a gente vê no módulo da educação tradicional, que é o seguinte: a gente introjetou, as mulheres introjetaram ao longo do seu processo de subjetivação feminina, de que nós somos as cuidadoras originárias e que eles são provedores, né? Provedor financeiro, provedor... Que a gente teve esses casos, né? Esses relatos e tal, na mentoria. Mas assim... Como que se desconstrói isso? Não se desconstrói isso só tomando consciência disso. Se desconstrói isso quando efetivamente a gente percebe o procedimento do outro, né? E quando a gente percebe o procedimento do outro, eu comecei a fazer essa prática nos últimos tempos, no sentido de dizer assim, não só porque também era uma questão de que eu quisesse intencionalmente fazer, mas porque tinha demanda de trabalho. Então, assim, as crianças tinham que ficar. E as crianças iam ter que tomar banho como tinham que tomar, ia ter que trocar a fralda como ia ter que trocar, ia ter que comer o que ia ter que comer. E aos poucos a gente vai tendo momentos. Não é que tem uma mudança radical, mas a gente tem como amostras, né, de quando a gente se retira da cena, de que a coisa funciona, né? Funciona, não vai funcionar. Exatamente como eu gostaria. A criança não vai morrer, né? Ou seja, a criança não vai... Se o cara esquece de passar a pomada e ela fica assada, não tem problema. Depois de amanhã você passa a pomada e o bumbum vai ficar normal. Então, esse aprendizado, que é um aprendizado do não controle, né? Mas também um aprendizado de postura, de você olhar e falar, eu também vou ficar aqui um pouco aqui no computador trabalhando, mesmo que você não tenha que trabalhar muito, mas eu também vou ficar aqui, deixa rolar. Deixa rolar um pouco para ver como é que flui. Como que flui isso? E isso vai se transformando também numa demanda natural da própria criança ao adulto que está disponível, ou aparentemente disponível, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que para gente, para nós mulheres, é muito difícil. A gente fica... Isso também é um fundamento da raiva que eu descobri na mentoria. O fundamento... Sabe quando você vê, por exemplo, uma cena, você vê seu parceiro ou adulto, um companheiro... no celular, né? Ou ver o seu companheiro ou não sei o que na televisão. Aí você vai ficando com muita raiva, porque você tem que dar o almoço, porque você tem que dar... Aí que você fica fazendo tudo com raiva. Aí, vem aqui! E aí o que acontece? É muito mais fácil quando você vê essa situação, você, ao invés... O Lawrence, aquele escritor, ele tem, o D.H. Lawrence, ele tem uma frase muito legal que ele fala, recuar para melhor saltar. Eu acho que as mães têm que ter isso como uma estratégia de sobrevivência e de reinvenção cotidiana no cuidado. Recuar.
Eu recuo, vejo como é que está o campo de batalha, para depois dar um salto qualitativo. Não já o tempo todo querer guerrear, querer... Né? Então, eu acho que o recuo é uma estratégia de reinvenção no cuidado da criança. Eu acho que o recuo é também uma estratégia de autocuidado. Pelo menos eu aprendi isso ou tirei do módulo perfeccionismo essa ideia do recuar. Vamos recuar para não ser tão perfeita? Vamos recuar para não ser tão demandante ao outro do que o outro tem que fazer? Vamos recuar e ver como é que a coisa vai funcionar? Acho que isso é muito significativo. Porque a gente começa a aprender a fazer umas leituras diferentes, né? A gente olha assim, por que tá doendo em mim que ele esteja nesse lugar, né? Tipo, o que me incomoda de fato? Não é só a questão do ele não estar fazendo o que ele poderia estar fazendo, cara, ele está se permitindo um momento para ele. E quanto que eu me permito desses momentos para mim, entendeu? Por que dói em mim? Porque dói em mim porque eu não me sinto merecedora. E faz tempo que eu tenho dificuldade de me oferecer essas coisas. E eu não consigo reivindicar esse espaço. Eu cito muito, mas faz tempo que eu não cito, o documentário da Michelle Obama, que ela fala que ela foi fazer terapia de casal, uma época ela estava irritada, e ela foi contar pro terapeuta, tipo, crente que o cara ia, né, tipo, dar razão pra ela. Porque eu acho um absurdo quando ele simplesmente, o Obama decide que ele vai pra academia e me deixa cuidando das crianças, das meninas, como se, tipo, né, deixa pra ela, que ela que cuida. E aí ela foi percebendo, e o feedback ela até falou assim, não, e não é que ele tinha que parar de ir na academia, era eu que tinha que começar a ir na academia. Claro. Reivindicar meu espaço, porque, tipo, então, na verdade, a dor eu não sinto que eu tenho esse direito. E eu não reivindico. Eu tenho dificuldade, porque lá atrás eu perdi essa sensação de que eu era digna de cuidado, de amor, de carinho, de atenção, de colo, de não sei o quê. E aí eu fui apagando isso em mim. A ponto até de nem saber o que eu gosto de fazer. E aí a gente vai destrinchando isso lá. Então, quando a gente muda essa leitura, a gente já não olha para o cara nesse lugar só de julgar ele, inclusive de achar que, como ele está sentado no sofá fazendo isso, ele é responsável pela minha dor. Não, essa dor tá aí, ele tá cutucando alguma coisa, e se eu quero negociar com ele de outra forma, eu posso também falar desde outro lugar, sem eu ficar apontando o dedo. Porque isso, se eu falar, se eu folgado não sei o quê, tô cansada de não sei o que lá, ou ficar batendo, né, que tipo, vou ver se ele entende. Claro. Vou lavar a louça fazendo muito barulho, vou fechar o armário fazendo pá! Igual um vídeo que eu postei. E é isso, né? Tipo, a gente acha que o outro vai ter que adivinhar a minha necessidade e atender o meu pedido velado do dia, vamos equilibrar a coisa? E, na verdade, eu tô tendo uma postura super infantil da minha criança interior tendo um ataque de birra. Exato. Né? Eu sei que vocês têm horário também, né? Eu tô preocupada com isso. Você quer falar alguma coisa, Mônica? Só para complementar isso, uma outra coisa eu ia falar que a pandemia, que o curso me trouxe, né, que a mentoria me trouxe, foi me dar conta que quando a Clara veio para casa, a gente tinha divisões de tarefas assim muito claras. A parte logística, de dar banho, de fazer dormir e tal, era tudo muito dividido, assim. E aí, na mentoria, né, e eu sentada na mesa da cozinha, conversando com ele, falando de criança interior, e não sei o que lá, falando, preciso mudar isso, nossa, tô vendo tal coisa, né. Aí ele falou assim pra mim, acho que eu até comentei na mentoria, ele virou pra mim e falou assim, mas aí os problemas todos é só por causa da sua criança? E a minha criança? Eu já assumi tanto que o problema é comigo, que tudo que ela faz de errado fui eu que coloquei, que o jeito de tratar tá errado porque sou eu. A problemática da situação, porque ele sempre foi muito leve. Ele, inclusive, me traz essa serenidade. Quando eu acho que eu tô muito pirada, assim, é ele que me traz de volta muitas vezes, né? Então, ele falou, mas o problema é só da sua criança? Não tem nada a ver com a minha criança? Aí eu, nossa, é mesmo, né? Tô pegando tudo pra mim. Vamos estudar essa sua criança aí. Cadê onde tá a dor da sua criança? Que salto que ele sabe. E é diferente, né? Porque tem uma diferença, né? Eu percebo que, por exemplo, eu antes, quando eu tava estudando essas coisas todas e depois eu fui me profissionalizar, imagina, virar educadora parental, eu só consumi isso daí, né? O tempo todo lendo essas paradas, o tempo todo tentando trazer o Alfonso, né? Tipo, olha, descobri tal coisa, descobri que é assim, descobri que é assim. Ele tava de saco na lua. Claro. Totalmente. Não queria ouvir mais nada, tipo, vocês querem que saco, me deixa ser pai sem ficar pensando em conteúdo do que é melhor ser feito, eu só quero ser, entendeu? E isso gerou muita desconexão. E eu falo disso muito, né, nos encontros e tudo, o quanto é difícil quando a gente tenta impor. Por mais lindo e maravilhoso que seja o caminho que a gente está fazendo, a gente entra nessa ideia de que, nossa, estou me iluminando, eu quero iluminar os demais.
E as pessoas não estão abertas às vezes. Só que muda muito quando eu começo a aprender a primeiro, cuidar só do meu assunto, né? Aquela coisa que eu falo da Byron Katie, tipo, meu, vou focar em mim, a energia de mudança, porque já é muita coisa, não precisa ficar educando ninguém, transformando ninguém, não tem como cuidar do assunto do outro. E quando eu foco em mim, eu acabo inspirando, sem querer, o outro. Mas sem uma intenção, entendeu? Tipo, sem ficar buscando isso. Mas acontece isso. Eu aprendo a falar desde a minha experiência, ao invés de ficar apontando o dedo pro outro, na hora que eu vou trazer uma conversa a respeito disso. E aí o outro se abre para o interesse, porque é diferente, ele não se sente confrontado, não se sente julgado, né? Não se sente, tipo, posto contra a parede. Ele fala, peraí, nossa, interessante isso que você está vivendo, faz sentido. A tua experiência faz sentido para você. Será que faria para mim? Né? É outro movimento, parte dele. Então, acaba que mexe, quando a gente assume, né, que tipo, é comigo que eu tenho que fazer. É muito mais fácil se eu só foco em mim, não fico querendo gastar minha energia e meu tempo cuidando dos demais, né? E o que isso também significa, porque tem coisa por trás, que também a gente vai destrinchar por que eu entro nesse lugar de querer salvar os outros, também fala um pouco de padrões que a gente adquiriu, às vezes num aspecto de padrões de codependência, inclusive, que é um dos temas que eu falo dentro da mentoria, para a gente poder entender, será que eu cresci num ambiente onde eu cresci codependente emocionalmente dos adultos da casa e tal? Enfim, tem muita coisa que a gente vai destrinchando, investigando e mergulhando para poder entender por que eu me comporto dessa forma. Por que eu me incomoda tal comportamento do outro? E aí a gente... É outra forma de olhar, né? É como assim, um caminho que não tem volta, né? Eu sinto assim, que você entra e fala, caramba, eu olho dessa forma, não tem mais como olhar do jeito antigo. E é gostoso, porque você vai percebendo a diferença. E você vai vendo que quando você começa a praticar dessa forma, que você realmente consegue pôr em prática isso, as pessoas que se aproximam quando elas estão interessadas é um interesse genuíno. Claro. Não é mais eu tentando manipular o outro, né? Para que ele venha pro meu caminho. O caminho do bem. Veio o Tim Maia na cabeça. Ai, eu tenho mania de fazer isso. Minha filha fala, você sempre puxa uma música. Aí eu falei, eu acho que tinha alguém aqui. Gente, o pessoal tá falando um monte de coisa, eu não tô conseguindo ler porque eu tentei ler, eu me perdi. Meu marido não aguenta mais ouvir a expressão educação respeitosa. Flor? Então, às vezes a gente tem que abrir. Deixa solto, cuida do teu assunto. E aí, só para poder a gente encaminhar, porque eu sei que vocês têm horário também não quero pegar aqui o tempo de todo mundo. Quem tiver interesse em participar, escreve para mim por direct, né? Tipo, Canto Maternar, ou vai no link da minha biografia, que lá tem o contato lá para vocês entrarem no formulário de seleção que a gente está fazendo para pegar as mães que estão interessadas. Enquanto eu estava aqui na live, 2 se inscreveram, que eu ouvi o barulhinho do tim-tim. 2 se inscreveram já na mentoria, então vocês têm que correr, porque as inscrições vão até domingo. Então, quem tiver interessado em passar por um acompanhamento de 8 semanas comigo, onde vocês vão ter 8 módulos falando sobre criação consciente, autoeducação, autocontrole, emoções básicas da criança, né, as necessidades emocionais básicas da criança, culpa materna, perfeccionismo, autocuidado, criança interior, só que a gente vai estar amarrando um aprofundamento para que você entenda e possa colocar em prática os conceitos da criação consciente. E a gente vai estar sempre trabalhando a criança interior de ponta a ponta, entendeu? Tipo, são os temas que são meio que o início e o final, né? Os temas do primeiro e do último módulo, mas eles vão estar amarrando o tempo todo isso para que você possa realmente conseguir colocar em prática essa outra forma, né? Tipo, de olhar para a maternidade e para a vida. No fundo é isso, para si mesmo e tudo mais. E aí, vocês vão estar num grupo do Telegram, né, para poder interagir entre si, e eu vou estar lá, muitas vezes, fazendo um acompanhamento para poder trazer um feedback de alguma dúvida que vier, porque vocês vão receber várias ferramentas. Nesses 8 módulos, vocês recebem áudios, que são aulas, né, que é a base teórica, mais ou menos, para você ter um norte, e são áudios curtos que eu faço para que vocês possam escutar picadinho, caso vocês precisem ficar colocando na vida materna, incluindo num horário da soneca da criança, enquanto eu estou lavando louça, sei lá o quê, né? Aquela coisa feita em ordem perfeito, gente. Né? E aí vocês vão poder ouvir várias vezes o acesso ao material durante 1 ano. Então, se você perde o ritmo, não tem problema, você pode usar ele durante 1 ano. Eu faço também uma versão do resumo de tudo que vocês ouvem nos áudios, vai estar no PDF. Tanto as aulas quanto as sugestões de práticas, porque eu vou fazer perguntas poderosas, vou sugerir que vocês coloquem, tem um caderninho para fazer investigações, porque, gente, é isso.
é baixar para a prática, tem que colocar em prática, não é só ouvir e falar, beleza, já entendi, né? Tipo, beleza, ok e tal. Não, vai ter que praticar algumas coisas para poder aprofundar. Quanto mais você se entrega, eu vou dar o material, né? Tem a minha participação de entregar as ferramentas, e vocês, quanto mais vocês absorvem e entram nas propostas, mais transformações vocês vão ver dentro de casa, né? Da casa interna e da casa de vocês, física, né? E aí vocês têm os encontros comigo que são quinzenais, né? No caso, a gente vai fazer um encontro de boas-vindas com as 2 turmas que estão se formando no sábado que vem, não esse, não amanhã, o outro, para que a gente possa se conhecer e já entender qual que é a proposta da mentoria. E a partir daí, cada turma, que são 30 mães em cada turma, a gente tem encontros quinzenais. Tem um grupo que tem encontros às quintas-feiras, das 2 às 5 da tarde, e outro que tem encontro aos sábados, das 9 ao meio-dia. Não posso participar de todos? Tudo bem, vocês têm direito a ver a reprise, vão ter acesso às reprises e a todo o material gravado por 1 ano. Então, não tem perda, não dá para prever. A maioria, tipo, a maioria não consegue estar em todos os encontros, isso acontece, inclusive isso acontece. Não se prendam por isso, porque tem muita coisa que vocês podem aproveitar, mesmo não podendo estar no ao vivo, tá? E também tem os encontros de bônus, que são mensais, onde eu encontro sempre uma especialista, eu convido uma especialista, ou um especialista, por enquanto só foram mulheres, para falar sobre algum tema materno relacionado à maternidade. Hoje, por exemplo, vai ter um encontro da turma de junho, que vai ser com a Carol Nalon, às 2h30 da tarde. Então, se alguém aí tá ainda, tipo, ainda não me inscrevi, tô aí pensando, não sei, daria para se inscrever, dá tempo ainda de vocês se inscreverem hoje e receberem o link, né, se agilizarem, receberem o link para estar no encontro ao vivo com ela, que vai ser sobre comunicação não violenta na educação dos filhos. Carol, especialista nisso, foi a primeira pessoa que eu fiz cursos ligados a esses temas, porque eu fiz logo em 2015 o caminho da comunicação autêntica com ela, ela é maravilhosa. Então, tipo, vai ser uma mega oportunidade para falar a respeito da comunicação não violenta com filhos, como é que eu faço para conectar mais. Eu quero muito, tipo, falar com ela dessa história da validação, que para mim é o fundamental, da gente realmente poder mostrar quais são os bloqueios da conexão, né, com a criança, porque às vezes a gente está lá achando que está fazendo tudo direitinho, mas a gente está promovendo desconexão, quando a gente aconselha, quando a gente desvia do assunto, sei lá, a gente distrai, a gente tem várias coisas lá que são pegadinhas da gente achar que está fazendo bem, mas no final a gente não está, a gente está cortando, e a criança vai se fechando, né, então é legal a gente entender isso daí com ela. Dá tempo de se inscrever, se correr, né? Para participar hoje, que vai ser 12h30. Deve ser linda, eu tô super na expectativa. Eu tô feliz que ela aceitou o convite. Ela é muito, muito linda mesmo. Já foi tema da tenda materna. Que mais? Eu acho que Deixa eu ver se eu acho que eu não esqueci nada. Então, quem tiver interesse, por favor, me inscreva. Ou coloca aqui que a gente pega o nome da pessoa. A Bia deve estar anotando, tá? E agradeço, meninas, que vocês tenham vindo para se disponibilizar a trocar essa experiência. Fico muito feliz mesmo de ver a experiência de vocês. Fico cada vez mais contente de ter assumido, eu sempre falo isso assim, de ter me atrevido, né? Porque o meu perfeccionismo também me deixava meio assim, será que o que eu vou entregar para o mundo vai ajudar realmente, vai agradar, né? Aquela necessidade de, ai meu Deus, eles não vão gostar do que eu estou fazendo, vão ficar decepcionados. Sempre tem aquele medo, então eu tenho consciência que eu, digamos, demorei, eu vim no meu tempo, né, na verdade, eu honro a minha história e tal, acho maravilhoso, mas eu sei que eu demorei muito para me atrever a trazer esses conteúdos de forma paga mesmo, podendo aprofundar, mesmo sabendo que o que eu trazia de gratuito já era muito impactante, já recebia muito retorno, eu ficava sempre achando que não, ainda não estou pronta para oferecer algo, não tenho direito de cobrar, não, mas não tem comparação, né, eu acho que o aprofundamento no grupo, com as mães juntas, podendo se ouvir, é muito curativo, os encontros são curativos, as trocas são curativas, a gente ganha muito mais quando a gente está num espaço como esse, e aí eu não tenho nem como dizer que não é, eu tenho que falar, não, é verdade, tem que assumir e falar, não, é foda, o negócio é foda, tem que aprender a né, porque essa dificuldade de poder validar o meu trabalho também é uma trava que eu tinha. Sim, eu posso só, para Claro. fechar, para falar da mentoria tecnicamente agora, né? Eu trabalho com isso, com cursos online, enfim. Eu achei fantástico a forma como em nenhum momento eu me senti desamparada ou isso aqui eu não entendi, para quem que eu pergunto, sabe? Em nenhum momento eu me senti sem amparo.
a turma realmente tem eu achei que vou chamar um encontro a cada 15 dias. Será que gera conexão? Gera muita conexão. O grupo do Telegram gera muita conexão. E aí, os temas do seu curso, da sua mentoria, você vê, a gente de fora observa que cada tema foi escolhido na ordem certa, de acordo com o processo de, eu vou entrar em contato com isso aqui, mas aí tem isso aqui. Então, assim, o carinho e a delicadeza, o amor que você colocou nessa mentoria, na montagem dos módulos, no contato, enfim, isso não tem preço. Eu tenho essa dificuldade de colocar preço em trabalho também e vale muito mais do que você está cobrando, porque o impacto que você tem, eu posso falar pela minha vida, mas eu posso também, acho que inferir a respeito das meninas que estavam na minha turma, pelo que elas traziam também, o impacto disso é tão grande, é tão gigante, porque é uma criança que está sendo vista. E você falou isso uma vez, se puder tocar a família de uma criança que passar a ser vista, isso já vai fazer diferença. Então, se alguém tiver na dúvida, não tenham dúvidas, porque é o melhor investimento que você vai poder fazer para a sua vida, para a vida do seu filho. Para mim, teve reflexo em outras relações também, então vale muito a pena. Eu queria te agradecer. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer essa pausa de uma mentoria, mas eu vou fazer de novo, porque eu preciso perder uma coisa. É isso aí que eu ia falar, Mônica. Já no processo de agradecimento, eu queria dizer que não só, no meu caso, houve uma mudança que foi a razão pela qual eu me inscrevi na mentoria, mas houve uma mudança que pode ocorrer com outras mães interessadas. Em princípio, pode ser que estejam interessadas em questões pontuais da sua dinâmica familiar, mas também uma coisa que você disse, a Má disse uma ocasião que um dos primeiros cursos ou primeiras formações dela foi no Instituto Te Apoio, né, que foi de comunicação consciente e tal. E o interessante é que a mentoria serve também como uma possibilidade de ampliação. No meu caso, a parte da minha questão pontual que eu descrevi aqui é uma ampliação de prática profissional. Então, a mentoria serve também para abrir caminhos para que você vá se autoformando profissionalmente e, mais que isso, a ideia de que a mentoria multiplica, porque assim como a Maíra, a gente tem outros profissionais de educação parental, né, como a própria Clarissa, a gente tem a Elisama, né, tantas outras pessoas que estão multiplicando a possibilidade desses espaços de vínculo, desses espaços de construção. Então, acho que nunca ninguém vai tomar o espaço, uma tomar o espaço da outra, senão que é uma ampliação brutal e ressignificação profissional. No meu caso é isso, assim, é uma outra fase profissional que eu acho que eu estou entrando a partir de agora, a partir da mentoria. E eu acho que isso também, a mentoria é possibilitadora de uma ressignificação profissional importante. Então, eu queria agradecer também a Maíra a essa oportunidade de me repensar profissionalmente. Que lindo, Flor. Na verdade, eu percebi que isso aconteceu muito. Não era algo planejado, né? Porque eu estava pensando muito na mãe. E aí eu percebi que várias educadoras parentais, ou terapeutas infantis, pessoas que trabalhavam com o público de mães, ou educadores mesmo de crianças, falavam, nossa, para mim está ampliando muito, tá mudando muito a forma como eu estou abordando profissionalmente os meus clientes, as pessoas com quem eu trabalho, né? Porque, claro, é mudança de olhar para a criança, né? Você está olhando de uma outra forma, então não tem como não afetar, né? É que muda o seu chip. Então, nesse sentido, eu vi muitas pessoas vêm com essa dúvida, é legal você ter falado disso. Teve uma dúvida que surgiu aqui e que talvez vocês possam ajudar, se você ainda der tempo, tá? Porque, por exemplo, alguém falou serve para quem já é educadora parental e ainda não se sente segura de renda. Eu acho que sim, Flor, não é, e eu falo isso de todo o coração, não é um curso profissionalizante, não é uma certificação que você vai tirar, mas eu acho que pode, aí eu falo por experiência própria, o meu caminho como educadora parental, essa transição de carreira que eu fiz, inicialmente começou com cursos informais, no sentido, eu não estava fazendo certificações, eu não estava fazendo formações. Eu comecei a fazer um monte de cursos que eram voltados para os pais,
ou nem isso, porque o da Carol, por exemplo, que eu falei, era um curso voltado para quem quer conhecer a comunicação não violenta, não era específico para pais, mas eram ferramentas ou temas relacionados à educação respeitosa, a formas mais, né, conscientes de comunicação ou de relação, sei lá. E aquilo foi me dando muito repertório para eu cada vez ir me sentindo mais segura para poder falar disso. Eu comecei a compartilhar os conteúdos, criei o Canto Maternal em 2017 para poder compartilhar o que eu estava aprendendo. E aí, aos poucos, eu fui me profissionalizando, também tirando certificados. Mas se eu já trabalho como educadora parental, claro que é um complemento que vai te ajudar. Nem essa preocupação você vai ter, você não precisa de um certificado ou algo assim, você já está atuando. E aí eu vejo que lá dentro tem muita gente que está fazendo isso, usando como mãe ou como não mãe. E alguém perguntou aqui, ó, eu não sou mãe, mas eu quero muito participar, mas ainda não sou mãe. Estou me preparando psicologicamente antes. Será que eu posso fazer a mentoria? Claro. O que vocês acham? Porque para mim, eu tenho a minha impressão, mas queria que vocês falassem da sensação de quem recebe. Eu acho que... Ela não precisaria... Ai, perdão. Fala, Glaucia. Não, só o que eu já estava falando, que eu terminei falando essa história, por exemplo, do documentário. Eu acho que o que dispara na mentoria são debates e conversações sobre uma série de coisas que tem a ver com a Constituição, com a tua Constituição como mulher, como companheira e também como mãe. Ou seja, então eu acho que a questão, por exemplo, de você se pensar, não existe uma preparação prévia psicológica para ser mãe, mas existe sim ferramentas que você vai poder adquirir para quando você vivencia determinadas situações, como eventualmente ser mãe, ou mesmo na sua própria relação com o seu companheiro ou sua companheira, que você possa botar em prática. Então, acho que a mentoria dá muita ferramenta e também, ainda que você não tiver parceiro, que você não for mãe, só o fato de você ter consciência de que você tem uma criança interior, você tem feridas, etc., tá? Já é um avanço enorme, né? Eu acho que porque o primeiro ponto vai ser você se olhar como filha, né? Você, como criança. Então, tipo, tem um processo aí de conscientização. Quando você vai ver, por exemplo, a doutora Eleanor Luzes, que trabalha com essa questão do CIV, né, da ciência do início da vida, ela fala, quanto antes os pais se trabalham para receber esse ser de luz que vem, né, que vai selecionar esses pais, quanto mais conscientes eles estiverem antes, e aí ela até usa uma data, ela fala, pelo menos 9 meses antes seria o ideal, assim, naquela coisa de você começar um preparo para se conscientizar de todas as suas feridas e seus padrões e tal. Não é que você vai evitar repassar coisas, porque a gente vai repassar sim ou sim, mas provavelmente você vai poupar já muita coisa, porque você vai vir com um estado de consciência muito maior para poder entender, reconhecer o que está te travando. Agora, vai ter dificuldade. Tipo, isso sim ou sim, não tem como. Mas assim, não, só para deixar claro, não é um conteúdo voltado para quem não é mãe. Vai ter muita coisa lá no contexto de ser mãe. No entanto, com certeza tem muita coisa que dá para você aproveitar, porque você vai principalmente olhar para si. É um processo seu. Agora a Mônica queria falar algo, né? Então, o que eu ia dizer é que eu até cheguei a falar no último encontro que esse curso podia ser para quem não é mãe. Porque mesmo que você não queira ter o filho, essa mudança de relacionamento, por exemplo, que eu comentei no começo com a minha mãe, a resolução de algumas questões pessoais, olhar para a minha criança. Eu não comentei aqui, mas houve uma mudança também em relação à minha infância. Eu tinha uma ideia de uma infância triste, e aí eu notei que era uma história que eu contei para mim, porque não tinha nada, né? Então, até olhar as minhas fotos de infância deu uma mudada em relação àquilo. Eu já comecei a não ver mais aquelas fotos com tristeza, como eu via antes. E aí, se o filho vier, já tem, como você falou, já tem tantas coisas que a gente já olhou antes, que vai ser mais fácil de eu reconhecer quando o filho vai trazer à tona, né? Claro. Vai trazer à tona um monte de coisa escondida, mas eu acho que aí eu já consigo identificar melhor o que está acontecendo ali. Talvez eu saiba trabalhar um pouquinho melhor, né? E a Dinda Kika, que é a Mônica também, a outra Mônica da turma, ela tá falando assim, com certeza, né, que vai ajudar. Ela estava grávida, ela tá grávida, né, do primeiro filho. Então, tipo, porque você vai trabalhar em você e nas pessoas da sua vida. Eu estou grávida e trabalhando em mim para ser uma mãe melhor, tá? Então, tipo, tem a resposta aí. Aí tu só ver se tem alguém mais que perguntou algo. Meninas, se vocês tiverem que ir embora, e se quiserem, eu vou tentar passar para ver se tem alguma dúvida, mas se vocês precisam ir, porque eu sei que a Glau tinha que buscar, né, pelo menos uma das crianças. Meio-dia, dá tempo ainda. Ah, tá. Para eu ver aqui se tem alguma dúvida. Se você precisar ir, Mônica, você fala, tá?
Tá bom. Só para ver assim, porque depois, como agora mudou o formato, antigamente você conseguia rever, agora você fecha, você perde todos os comentários. Tá? Quem tá falando aqui que serve para educadora parental já respondemos. Aqui a Leandra falou que já sou educadora parental, estou feliz de entrar na mentoria, maravilhosa, claro, porque tá aí nas turmas novas. Aqui a Mônica falando. Além de tudo, eu tô ficando meio cegueta, gente. Aí eu fico assim, na cara de que, o que tá acontecendo aqui? Quero muito participar, ainda não sou mãe, tá? Já respondi essa. Tô dentro, tô muito ansiosa, Leandra, maravilhosa. 2 mães aqui se inscreveram, uma delas é do Zum Zum, inclusive. Aí a Dinda falou, né, a Mônica, façam mulheres calha, vale muito a pena, vocês vão se sentir acolhidas para desabafar, esclarecer muitas dúvidas na prática, sua vida vai mudar se você quiser. Aí a casa de Gabriela falou que quer muito. Vem, Gabriela, eu acho que a gente já tá conversando lá, né, pelo direct. Meu marido não aguenta mais ouvir expressões, ele já tinha falado. Tô nesse momento à beira do divórcio. Ui! Marisela, às vezes muda a energia, viu? Muda. Já vi gente falando que reconecta com o marido, porque muda a postura. A mãe muda a postura, percebe que tá num lugar aí muito de... Às vezes dá tempo, no meu caso não deu tempo. Eu sempre dou por exemplo. Enquanto a Má continua lendo, eu queria também falar que a gente não pode esquecer, né? Que a gente já tem várias análises, né? De que a gente está vivendo um desgaste social muito grande com a pandemia. Então, a gente sabe, quando começou a pandemia em março, né? Lembra do ano passado, a gente já tinha rolado tudo aquilo na China e fizeram um estudo da quantidade de divórcios e tal, etc. Mas essa questão do divórcio é que, como a gente está desgastado socialmente, justamente porque a gente está sem contato com o exterior e a gente está fechado, uma vantagem da mentoria é justamente pensar que esse desgaste da convivência cotidiana, né, e mesmo do movimento de estar fechado, de estar sem troca e tal, só o fato de eu me lembro, eu ficava ansiosa, ai não, essa semana não tem, só vai semana que vem, então a gente perguntava no Telegram, essa semana tem, porque claro, a gente tá querendo conversar, a gente tá querendo conhecer outras vidas, a gente tá querendo saber de outras vidas, saber de outras dinâmicas, então a gente tem que levar em conta que o divórcio, né, a separação, também pode ser por esse desgaste do não contato com a outra idade, com outras pessoas que estejam necessariamente vivendo coisas similares e coisas que também são tão profundas como a gente. Então, acho que a troca é importante também na mentoria, nesse sentido, né? Maravilhoso. Enfim, eu vi aqui que a Mônica também falou que a mentoria ajudou muito na relação com a mãe. Acho que esse que você narrou, Mônica, é tão lindo, né? Dessa coisa da gente poder... Uma das coisas que eu tento trazer, né? Olhar para as mães também sem o rótulo de mãe. Né? Olhando para a mulher, para a história de vida dela, para a dificuldade que ela teve. Dá um pouco de respaldo para isso, né? Tipo, é isso. Tipo, como é que deve ter sido para ela também, né? E aí, entender que a gente não tá aqui... Porque acho que isso é uma das questões que eu queria ter trazido lá. Às vezes a gente acha que a gente optar por um outro caminho... É como se a gente estivesse julgando, apontando o dedo para os pais, e meio que, como a gente também tem necessidade tanto de pertencer ao grupo, dá um medo de ser excluído, e a gente também quer ser fiel, né? Meio que mostrar que a gente quer, que a gente meio que tá na mesma página, e às vezes tem uma dor aí, um medo de, será que eles vão se sentir julgados? Será que eles vão se sentir criticados? Será que eles vão se incomodar e vão ficar bravos e querer me expulsar do grupo? Então, isso pode também criar um certo medo, né? Me atrevo ou não me atrevo? Como que eu tenho coragem de ir para uma outra via, né? Porque parece, muitas vezes, a gente tem uma ideia de que honrar a família seria repetir o que eles fizeram com a gente. Né? Honrar os pais o pai e a mãe seria reproduzir aquilo que eu recebi. E a gente quebra essa leitura, né, quando a gente entende que, na verdade, a gente tem que tirar força daquilo que foi oferecido para nós, né? A gente não precisa repetir o que eles fizeram. Fazer de uma outra forma também é um jeito de honrar, porque eu tenho o direito de melhorar sim. Eu não preciso fazer igual eles fizeram. E eu não estou jogando na cara de ninguém. Eu não preciso acusar ninguém de ter feito as coisas do jeito errado, entendeu? Eu tenho sim que validar as dores da minha criança, entender que ela tinha motivos para estar incomodada, que ela tem... que se ela não recebeu o que ela queria,
é normal ela ter ficado pé da vida, triste, chateada, não sei o quê, que é isso que a gente fica tentando corrigir, né? Tipo, não tem por que você ficar assim. Às vezes a gente pode se esconder também, né? Ah, eu entendo que eles fizeram tudo que eles podiam, então, tipo, quem sou eu pra ficar brava com isso? Não, você tem todo o direito de ficar brava com isso, porque doeu. Doeu ter Má, e decidido. eu falei para minha mãe no final dessa conversa, que foi tão bacana, eu virei para ela e falei assim, você não tem que se sentir culpada, né? Porque se eu tô indo hoje atrás de fazer algo melhor pela Clara, é porque você me ensinou, né? Você me deu essa inquietude, né? Porque eu poderia só repetir o padrão e falar, eu aprendi assim e tudo certo, mas você tem participação nisso também. Eu não posso só dizer que todas as coisas, tudo que está acontecendo de ruim, essa mãe horrorosa que eu sou é por causa da minha mãe. Não, as coisas maravilhosas que eu faço também, olhar para as coisas maravilhosas que eu faço e poder enxergar minha mãe nelas também, né? A gente vê o perfeccionismo como algo até ruim muitas vezes, né? A gente acaba demonizando esse perfeccionismo e eu sei que ele veio ali da minha mãe, porque ela também tinha ali, né, aquela cobrança. Mas se não fosse isso, talvez eu não tivesse ido atrás de um monte de outras coisas para me reavaliar e falei isso para ela, sabe? Então, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que se tratar com carinho, da gente conseguir olhar para os nossos pais como pessoas mesmo, que não como os nossos pais responsáveis por tudo, mas por pessoas que reproduziram o meio que eles vieram, o quanto minha mãe sofreu, o tanto que ela foi podada e o quanto ela conseguiu mudar, né? As coisas que ela fez, muitas coisas que ela fez com a gente, ela fez contrário ao que ela aprendeu. E isso exigiu muita força dela, e eu valorizei isso nela também. Ela foi muito podada, por exemplo, ela não pôde namorar com quem ela queria, porque meus avós eram muito preconceituosos, ela se apaixonou por um negro. E aí, com a gente, ela não se meteu em nada em relação a relacionamentos, sabe? Assim, ela fez o oposto. E aí eu trouxe isso para ela também. Olha o que você fez, você já fez a mudança. Você poderia ter repetido o padrão, não ter deixado a gente se relacionar com quem a gente queria, e não, a gente foi livre para escolher isso, né? Então, eu acho que. Eu só tenho a agradecer, vou ficar aqui 3 horas falando. Então, porque é isso, tipo, é validar o aprendizado que sai dessas histórias, né? Porque, tipo, e até entender que a gente meio que escolheu também, né? Mas, enfim, se eu olho para minha criança e percebo que uma das maiores dores era a sensação de estar invisível, por mais doloroso que tenha sido, se não tivesse sido essa experiência, eu não estaria aqui hoje. Olha o poder que tem, tipo, hoje que eu consegui finalmente assumir isso como propósito de vida, como missão, tá bom, vou me atrever, vou lá, vou entregar isso pro mundo, vou criar uma página, tô com 300 e tantos mil seguidores, e aí eu tô tocando o coração de um monte de gente, aí eu vejo cada relatório, cada relato, cada resposta, cada comentário que chega, a pessoa falando, nossa, mudou completamente minha relação com meu filho, e não sei o que, eu falo, cara, se eu não tivesse vivido essa dor de ter me sentido invisível, eu não teria adquirido a sensibilidade de perceber que uma criança está invisível a ponto de me doer e falar assim, não, preciso fazer alguma coisa a respeito disso? Será que eu posso ajudar? De alguma maneira? Entendeu? Então, tem uma... É quando você entra num lugar de entender que tudo está perfeito dentro da imperfeição. Que nada é por acaso, que a gente sempre vai poder colher a força e o aprendizado de cada situação. Então, não tem como menosprezar ou ficar apontando o dedo. Aprender a honrar nesse sentido. Tipo, eles fizeram o que eles podiam. E foi maravilhoso do jeito imperfeito que eles ofereceram. Porque se eu também entro nesse lugar de achar que eles não tinham direito de me ter tratado assim, eu tô, no fundo, de novo na ferida da perfeição, do perfeccionismo, de achar que eles só tinham o direito de serem perfeitos. E se eu cobro deles isso, que eles, inclusive, tenham sido aquilo que eles não foram lá atrás, eu vou constantemente me cobrar o mesmo. E aí esse discurso, esse dedo que eu tô apontando para eles fica sendo apontado para mim e automaticamente para os demais. Então, assim, só para encerrar, né, para poder agradecer, tem alguém aqui falando que foi maravilhoso a mentoria, a Nayara linda. A mentoria foi maravilhosa, eu entrei por estar muito esgotada, sem paciência para lidar com a minha filha e percebi que eu primeiro preciso lidar comigo mesma e com as minhas feridas. Está sendo incrível esse processo porque hoje eu consigo olhar para a minha história, minhas feridas e também olhar para a minha filha e perceber as suas necessidades. É maravilhoso quando olhamos para os nossos filhos como grandes oportunidades. Eles nos mostram muito sobre nós e nos ensinam diariamente. Enfim, né, gente? Super obrigada pela presença. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Até domingo. E quem entrar hoje, quem agilizar, consegue até entrar hoje no encontro ao vivo com a Carol. Então aproveitem, porque tenho certeza que vai ser lindo. Vocês vão estar lá?
Depois de estar 2 horas aqui. A Mônica vai dizer que não vai poder, a Glauci. Sim. Então, a gente Queria daqui a Muito muito, pouco. mas não vai obrigada, dar. obrigada, Mônica, pela conversa Obrigada, Flores. Obrigada, Tchau, tchau. breve. A gente se Beijo. vê logo mais. Quem quiser compartilhar também no Stories, depois eu posso repostar vocês no meu Stories, tá bom? E eu agradeço muito a ajuda pra gente poder fazer isso. Porque, ó, só pra fechar com a frase, pra mim, esse trabalho é revolucionário. A gente faz um trabalho de formiguinha e não interessa, gente, é a tua casa, você transformando a tua casa, você está entregando para o mundo uma criança que ainda está conectada consigo mesma, né? Que sabe se respeitar e sabe exigir esse respeito. Não existe essa preocupação. Você desconstrói aquela ideia do tipo, o mundo tá duro, então eu tenho que ser rígido com essa criança para ela poder saber o que vai ter lá fora. Não. Eu tenho que ser. Eu tenho que me trabalhar para preservar a essência dessa criança o máximo possível, para que ela saiba que ela tem que exigir respeito quando ela está sendo desrespeitada, ela saiba como fazer isso, né? Porque ela possa se sentir no direito de fazer isso, né? De conseguir demandar isso. E são seres muito mais preparados do que nós, né? É impressionante, você vai vendo o resultado disso já na criança, quiçá no adulto, como vai ser. Então a gente está fazendo um trabalho aqui, ó, de exército. Venha ampliar esse exército de mães e pais conscientes, porque eu tenho certeza que a gente pode mudar a geração dos nossos filhos com isso. Então, é esse, digamos, o meu propósito ousado, não quero nem saber. É bom saber que está tendo resultado, então, venham lá. Vai ficar gravada, tá, Flor? E vai ficar disponível até domingo, tá bom? Se precisa ouvir de novo o que a moça de branco falou, que a Mônica falou, tá bom. Enfim, depois vocês dão o play de novo, vai ficar lá. Eu vou colocar no meu YouTube e vai ficar aqui no IGTV, tá? E aí, domingo, a partir de segunda-feira, vai ficar disponível só para quem entrar nas novas turmas, tá bom, Cíntia? Então, reveja aí. Beijos. Obrigada, muito obrigada. Tchau, a gente vai se falando. Uhum.